pregação aí que é loucura, né? E a gente diz, da onde saiu esse negócio? Erro lá na hermenêutica, na interpretação de texto. Tem uma até bem famosa, estava esses dias escutando, em que o pregador, famoso, até conhecido, ele está pregando um texto bíblico que ele fala da criação do homem, né? Ele fala que Deus pegou um pouquinho do homem, um pouquinho dos animais e foi juntando e formou o ser humano, juntou toda essa mescla toda. E a explicação dele para essa teoria é porque lá, quando Jesus expulsa o demônio de um jovem, os demônios correm e vão para os porcos. Ele diz, porque lá na criação Deus usou um pouquinho do homem, um pouquinho do animal, misturou tudo. Ele diz, de onde tirou esse negócio? Porque nem o texto bíblico afirma isso. Então esse é o grande problema, talvez, na questão da interpretação bíblica. E nós vamos começar falando sobre poesias, e aí vocês vão lembrar bastante dos Salmos. E o objetivo, então, eu vou reler parte do que está aqui, está no material de vocês, se quiserem acompanhar lá ou aqui, bem tranquilo. O objetivo, então, que a gente tem nesse sentido, é identificar os textos poéticos e compreender os cuidados para a interpretação desses textos. Quando nós olhamos, existe, eu não sei qual é a página de vocês, o pastor passou o material, 28, isso aí. Página 28, quem quiser acompanhar. E aí, se tiverem dúvidas, vão falando, gente. Alguns eu conheço em Porã, a maioria eu não conheço. Eu cheguei correndo, né, para saber o que eu estou fazendo. A maioria eu não conheço, mas é bênção, né? Vamos compartilhar com vocês. Página 28, isso, né? Tá bom, vamos lá então. Geralmente são considerados como leitura poética Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Cânticos de Ana, Cântico de Maria, Palavras de Zacarias e etc. Quando nós pensamos no livro de Cânticos ou Salmos, essa forma poética, a interpretação dela é muito delicada e não apenas na questão da pregação. Eu creio que hoje nós temos muito problema na questão de músicas também, que são interpretações de textos antigos, né? Salmos, cânticos, e são atribuídos ou interpretados de uma forma errônea para os dias de hoje. Tem um cântico, não sei quem lembra, que é usado de cântico Cantares de Salomão, e fala sobre a noiva, né? E ele vem saltando pelos... Já ouviram essa música? E quando nós vemos a interpretação, o que a música vai trazer, vai dizer que está falando de quem? De Jesus. Será que o texto lá fala de Jesus? É interessante, né? Por quê? Quando nós olhamos, o cântico lá, Cantares de Salomão, está referindo-se ao noivo e à noiva, literalmente. Então nós temos que ter cuidado nesse sentido. Porque a gente diz, é lindo, né? Uma forma poética, às vezes a interpretação. No entanto, nós não podemos dizer o que o texto nunca está dizendo. Nós temos que nos abster à palavra de Deus, aquilo que ela está trazendo. Normalmente os textos poéticos são uma rima, paralelismo de ideias, enquanto no Ocidente a rima é de sons. Então isso é bem interessante, porque quando pega um poema, uma poesia, para nós sempre é rima de sons. No entanto, biblicamente, é uma combinação de ideias. Isso nós vamos ver muito claro no livro dos Salmos, né? Então não rimos sons, até nós cantamos. Pode falar. Pastor, o que se refere a Cântico de Ana e Cântico de Maria? São cânticos que são episódios separados. Ana, Maria, quando ela recebe a promessa do nascimento de Jesus, ela profere um cântico. Então isso está lá em Mateus, né? O Cântico de Maria. Não é apenas nos livros antigos, por isso que tem ali, nem do Antigo Testamento é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cântico de Ana, quando Ana recebe a promessa de que ela engravidaria e teria um filho, ela também profere um cântico, né? Quando depois nasce Samuel. Então é bem interessante porque não é apenas naqueles livros, há episódios separados onde narram alguns cânticos que elas proferiram, né? E aqui 2 cânticos, né? De Maria, de Ana, de mulheres, e depois também de Zacarias também, né? É bem bacana isso, que aí você vê que não é só nos livros, especificamente de música, né? Salmos, mas outros episódios também há parte disso também. Normalmente esse texto poético é essa ideia da rima e não de ideia e não de palavras. Para nós, ainda mais no português, né, a gente fala assim, é rima de palavras, combinação de sons. No entanto, no contexto judaico, não. É uma concordância de ideias, de pensamentos. E isso geralmente ele é visto com mais facilidade quando você vai para o hebraico, né? Então, estudando hebraico, você vai ver bem fácil essa combinação de ideias.
nós precisamos compreender que a Bíblia contém palavras, contém palavras falas para Deus ou acerca de Deus, e que essas palavras também são a palavra de Deus. Quando eu penso nessa questão, nós nos referimos à Bíblia como palavra de Deus, concorda? 100%? Nós temos que concordar nesse negócio aí, 100%. Por quê? No entanto, alguns momentos, como o cântico, são momentos que a Bíblia relata pessoas se referindo a Deus. E a gente, espera aí, mas ali é a pessoa que está falando, mas mesmo assim a palavra de quem? De Deus. Por quê? Porque Deus quis que eu e você conhecêssemos aquilo. E no momento em que aquele texto, aquele cântico, aquilo que é falado é registrado, aquilo se torna a palavra de quem? De Deus. E aí nós vemos que Davi fala muito, porque os salmos, né, salmos de Davi, salmos de Salomão e aí por diante vai, são homens que proferiram cânticos da parte deles para Deus. No entanto, para a gente hoje isso é a palavra de quem? De Deus. Então, de uma forma muito clara. Eu vou ler lá que aqui ficou pequeno o negócio, né? Essas palavras faladas para Deus funcionam como palavra de Deus para nós, nos ensinando doutrina e comportamento moral. Quando nós olhamos, elas têm sempre um propósito, que é nos ensinar a vontade de Deus. Então aqui ele coloca algo que diz a questão doutrinária e comportamento moral. Então elas têm algo a nos ensinar. Por mais que seja um cântico de Ana, quando nós olharmos o cântico de Ana, ele traz para a nossa vida uma lição. E esse é o propósito da palavra de Deus. Se há algo que está registrado lá, é porque aquilo é importante para a nossa vida. Então, na hora da interpretação, nós precisamos saber identificar esses textos, né, poéticos, compreender, como diz lá, os cuidados para interpretar eles de forma correta. Até mesmo porque são poéticos. E algumas pessoas, quando lêem um texto poético, eu não posso criar daquele texto poético um ensino para uma igreja toda. Talvez era algo apenas para aquele momento, era para aquela pessoa, era para aquele povo, era para aquela circunstância. Então tudo isso tem que levar em conta no momento da interpretação. Aí, 2 pontos, né, para nos ajudar a nos expressarmos diante de Deus e para nos ajudar a considerar os seus caminhos. Então, o propósito desses cânticos é isso. Quando nós olhamos perante Deus, nós hoje nos expressamos também de uma forma, é a música, né? Até hoje, e tem um salmo, celebrar com júbilo ao Senhor. Quem já cantou essa música, né? Antiga, né? Celebrar com júbilo ao Senhor. É o salmo. Só que no português esse salmo encaixou muito bem, né? Outros também eram cantados, mas como era uma concordância de ideias e não de sons, então muitas vezes na música não casa muito bem. Tá bem? Tranquilo aqui? Vamos falando, gente. Vou compartilhando aqui, vocês vão falando. Tipos de salmos, então. Lamentação, eu não coloquei todos, que são vários tipos de salmos, eu destaquei alguns. Lamentação individual, depois ele vai falar de lamentação coletiva. Aí tem Salmo 3, 22, 31, 39, 139, que ajudam a pessoa a expressar diante de Deus as suas lutas. Lembram de alguém que fazia isso constantemente? Pode falar aí. Já leram todo o livro de Salmos? É importante. Oi? Davi. Eu acho que Davi é o que nós mais conhecemos, né? Porque Davi, a gente às vezes fala assim, não vou reclamar para Deus, porque eu vou estar murmurando, né? Já leram os Salmos de Davi? Senhor, até quando? Até quando meus inimigos vão me oprimir? Senhor, eu estou atolado no lodo, Senhor, não vai me ajudar. Esse é bem reclamão. Davi era reclamão. E é interessante onde ele se expressava? Nos Salmos. Então ele escrevia aquele salmo, ele abria o coração para Deus, ele não deixava isso. Eu vejo que é um papel nosso mesmo através da oração, né? A gente abrir o coração para Deus. Davi nos deixa essa lição, né? Só que tem outros momentos que é dele, pessoal, lamentando pela vida dele, pelas lutas que ele passava, período que ele foi perseguido por Saul, mas ele também tem momentos em que Israel está sofrendo. Depois que ele assume o reinado, também não foi fácil para a vida dele. E aí existem alguns textos em que ele faz ali uma lamentação, né? Não individual, mas agora coletiva, em nome de toda a nação, em nome de todo o povo. Hinos de louvor, então ali está o 100 que eu citei antes, né? Salmo 66, o 100, 111, eles centralizam-se no louvor a Deus por causa de quem Ele é. Então são salmos que exaltam o nome de Deus, que glorificam o nome de Deus. E até hoje essa é uma lição para a gente por causa da música. Tem alguém que é músico aqui também?
O teu filho, né? O Estevão Sim, toca. O Estevão toca, né? Mas uma das coisas interessantes que a gente tem reparado na música, uma transição que está vendo, é que se deixou um pouquinho de exaltar o nome de Deus, de quem Ele é. E quem está sendo exaltado muitas vezes através do louvor é quem? O homem. Então parece estar havendo uma pequena inversão, né? Em vez de Deus ser exaltado, às vezes se exalta o homem. E o propósito do louvor é sempre glorificar o nome de Deus, então exaltar o nome de Deus. Os salmos da história da salvação, então ele vai ter ali, ele diz, tem um programa das obras salvíficas de Deus entre o povo de Israel. São salmos que recordam o que Israel já havia passado, o que Deus fez por Israel. Aí nós vamos ver que a irmã de Moisés também, Miriam, né? Quando atravessam lá o mar, né? Chegam do outro lado, o que ela faz? Ela profere um cântico de louvor. E ela exalta o nome de Deus e aquilo que Deus fez pelo seu povo também. Então, quando nós olhamos os salmos que recordam isso, a história da salvação, eles lembram os feitos de Deus pelo povo de Israel até aquele momento. Então, são salmos que recordam. E esta também era uma maneira de recordar a história do povo. Porque nós sabemos que nem todos tinham acesso a manuscritos e tudo isso. Então, uma das maneiras era oral, transmitiam a história via oral, mas também por meio de cânticos. Esses cânticos eram transmitidos de geração a geração. A gente está aqui hoje, tem cânticos que talvez nossos pais nos ensinaram, que aprenderam com os pais dele, e vai passando de geração a geração. Mas esses cânticos lembravam também a história da salvação do povo. Cânticos de confiança, então ele centraliza a atenção no fato de que se pode confiar em Deus, mesmo em tempos de luta. E isso acho que nós precisamos hoje, né? Até tem algumas bíblias atrás, né, que dizem ali, está passando por luta, momento de dor. Aí ela tem algumas orientações. Geralmente o que ela aconselha a ler são alguns salmos, né? Então tem vários salmos ali orientando para a leitura. As formas estruturais, então, destes salmos ou das poesias, né? Paralelismo, trata-se de uma relação rima de ideias, que é o que a gente falou. Então não é uma rima de sons, mas sim uma rima de ideias. E isto é mais fácil de perceber na versão original, né? Quiasmos, a primeira e a quarta parte formam um paralelo de ideias, e o mesmo acontece com a segunda e a terceira. Por ler para nós esse Salmo 137, versículo 5 e a parte A, versículo 6, para a gente ver o que é essa diferença, que as palavras aqui a gente às vezes tem dificuldade em entender, mas a gente vai vendo ali nos Salmos que é bem tranquilo. A primeira e a quarta parte formam um paralelo de ideias, o mesmo com a segunda e a terceira. Então é uma concordância, a gente vai ver nessa questão das ideias, mas a estrutura é um pouco diferente. Sim, bem. Salmo 137, versículos 5 e 6. 137, 5 e 6. Isso. Se eu te tinha esquecido, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me eu lembrar de ti, se não proferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Então, ele usa a primeira expressão, se eu não me esquecer, e depois diz, se eu não me lembrar de ti. Então, são formas que os salmistas usavam naquela época. É uma estrutura, lógico, hoje nós olhamos a poesia, para nós talvez tenha um conceito diferente no Brasil e em outros lugares, mas no contexto judaico eram formas, estruturas que eles usavam para então expressarem as suas ideias, os seus pensamentos. São muito legais, quando a gente vai ver, isso aí é muito bacana. Outra forma é a alternação, né? O paralelismo está entre o primeiro e o terceiro elemento, entre o segundo e o quarto. Então ele cita uma questão, deixa um tempo vago, depois ele volta a lembrar aquilo, porque a ideia que ele quer que tu grave é aquela ali. Então ele vai citando essa questão. A inclusão, um parágrafo ou trecho, né, começa e termina de forma muito semelhante. E aí, alguém lê para nós aí Provérbios 1, 2 ao 7. Vamos ler esse textinho aí, porque é importante a gente entender também como que ele é a estrutura, né? Provérbios 1, 2 a 7.
para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Viram? É bem parecido, né? Ele vai aí ele vai colocando a ideia, o que ele quer que fique gravado na mente daqueles que estão lendo. Então, é uma forma que se usava naquele tempo para a memorização dos ensinos, né? A gente vai ver depois que tem algumas coisas que nós vamos utilizar nessa questão da interpretação, tanto das poesias, né? É parecido também lá depois, parábolas, algumas coisas têm algumas semelhanças nesse sentido. E uma delas talvez é essa aqui, a trilogia, né? Ela faz referência a 3 elementos correlacionados. Então ela pega 3 elementos que estão relacionados e ela vai citar esses elementos dentro do texto. Lá depois, em parábolas, também entra essa expressão trilogia. Ele vai falar algumas parábolas que usam essa linguagem, e uma delas, talvez a mais conhecida, do filho pródigo, em que cita o pai e os 2 filhos, né? O filho que saiu de casa, o filho pródigo e o filho que foi em casa. Então, acróstico é outra maneira, e o acróstico também, nós aqui, algumas bíblias têm no lado a letra do alfabeto hebraico. Então tem algumas, não sei se de vocês têm, mas algumas bíblias têm do lado onde começa, quando ela é um acróstico, ela cita ali a letra do alfabeto hebraico. Por quê? Quando são acrósticos, o versículo começa com letras consecutivas do alfabeto. É como se nós fôssemos começar a frase com A, depois B, C, e assim formando as frases. E esse é um acróstico. Só que o acróstico não está no português, ele está no hebraico. Então essa é a forma como eles escreviam, e era uma forma de... No Salmo tem muito isso, muito Salmo que ele está no acróstico. Repetição, ela produz impacto emocional. Aí volta a falar da música, né? Já viram que tem músicas que a gente repete, né? Os refrões, e eles trazem impacto o quê? Emocional. Então isso já existia naquele tempo no meio dos salmos também. Então até tem ali um exemplo, né? Acaso não sabeis, porventura não ouvis? É quase que a mesma coisa. Vocês não sabem, vocês não ouviram, mas qual é a intenção? Produzir um impacto emocional no ouvinte. Tá bem? Tranquilo? Estou falando rápido aqui, né? Senão elas podem perguntar. A interpretação agora da sabedoria é interessante porque nós vamos ver que sabedoria, nem todo poema, nem toda poesia tem sabedoria, né? Mas a sabedoria geralmente ela é escrita de forma poética. O autor coloca isso, né? Esse material até que ele escreveu, o pastor Clayton, né? Kuntz, e ele coloca isso e é uma grande verdade, né? No que se refere a esses textos bíblicos. Então, o objetivo: identificar os textos os textos de literatura de sabedoria e compreender os cuidados para a interpretação destes textos. O que é sabedoria? Porque nós temos a sabedoria humana, a sabedoria de quem? De Deus. A sabedoria é a disciplina de aplicar a verdade à vida, à luz da experiência. Ter sabedoria é pensar e agir bem em qualquer empreendimento realizado, seja secular ou espiritual. Nós geralmente falamos que um homem sábio não é necessariamente aquele que tem mais estudo, concorda? Há homens que têm pouco ensino, pouca instrução, porém eles têm muita sabedoria. E é isso que a gente vê. A Bíblia contrasta a sabedoria humana com a sabedoria divina, dada por Deus, que capacita o humano a viver uma vida virtuosa. E aí essa sabedoria divina, ele vai agora citar o que é essa sabedoria divina. Ela observa os mandamentos. Se nós queremos como homens e mulheres, né, sermos sábios diante de Deus, uma das instruções é observar os mandamentos do Senhor. Tem Provérbios aberto em Porã. 4:11. Fazer Porã ali bastante. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Quem fez o homem andar? Ali fala de Deus, né? Deus falando ao homem, né? Eu te fiz andar com a minha sabedoria. E um dos homens mais sábios, quem foi? Um dos grandes autores, né? De Salomão. É interessante que ele foi sábio, ele
escolher, né? Deus deu a ele a sabedoria, mas mesmo assim Salomão tomou decisões erradas ao longo da vida, né? Ele não cuidou, talvez não observou os mandamentos de Deus como ele deveria ter observado. Até esse dia tinha um debate lá, e aí, Salomão foi para o céu ou não foi? E aí? E esse negócio aí? Eu disse, não sei, se quer chegar lá, espero ver Salomão, né? A gente diz, dá a entender no final que ele se arrependeu, que um dos últimos textos dele, ele reconhece que a vida toda é vaidade, ele reconhece suas falhas, mas nós não sabemos se de fato Salomão teve um tempo para arrependimento. Em Eclesiastes ele fala, né? Eclesiastes, ele vai falar disso, né? A vaidade do homem e tal. E é um desafio, né? A gente vê um homem que era, até hoje, né? Considerado o homem mais sábio da face da terra. E é provável que foi ele que escreveu o Eclesiastes? Eu creio que não todo Eclesiastes, né? A gente crê que parte do livro de Eclesiastes, sim. E tanto assim como os Salmos, né? Muitas pessoas atribuíam os Salmos apenas a Davi, né? Agora, quando a gente vê, tem Salmos de Salomão, tem de Davi, de Asaf, tem de muitos outros autores. Então é um conjunto de Salmos que foi feito. Como o livro de cânticos mesmo que a gente tem hoje, né? Vários compuseram, escreveram e eles juntaram. Isso formam então esse livro. E é interessante essa questão, porque quando nós olhamos homens, gente, teria sido um privilégio conhecê-los, né? Imagina a sabedoria que Deus deu a Salomão. Em Eclesiastes você nota quando é ele que está... Sim, a forma que ele emprega, né? A maneira dele. É interessante isso, que eu vejo, tanto que eu estava falando antes da questão de Cantares de Salomão, né? A forma, eu creio que os livros talvez mais mal interpretados seja hoje Cantares de Salomão, né? Porque geralmente nós podemos, porque lá no Novo Testamento existe uma alusão à igreja como a noiva de Cristo. Tem essa alusão. No entanto, quando ele fala ó minha noiva, lá em Cantares, ele não se refere à igreja. A mulher. E até porque alguns textos, já vi pregando sobre alguns textos que falam de relacionamento íntimo, gente. E aí algumas pessoas tentando aplicar aquilo à igreja de hoje, e assim, não faz isso, não prega. Senão o negócio não dá certo. É complicado. Mas isso aí cabe numa heresia ou... Dali surgiram muitas heresias, na verdade, porque quando nós pensamos a heresia, ela vem de uma má interpretação às vezes do texto bíblico, né? E daquilo se forma um preceito, um princípio bíblico, né? E eu vejo que hoje nós temos muitas heresias que surgiram da falta de interpretação bíblica, né? Uma simples dos dias atuais, né? Que nem a gente lá faz batismo na igreja com uma piscina, que nem aqui. A maioria das igrejas hoje, né? Aí uma pessoa estava revoltada lá na cidade que não podia fazer na piscina, porque tem que ser no rio, que a água tem que levar os pecados embora. Da onde saiu esse negócio, né? E aí a gente deu risada uma vez que tinha uma menina que se converteu e a mãe dela não, né? Aí a mãe dela disse, pastor, batiza ela primeiro, senão vai pegar o pecado de todos os outros. Mas são, quando nós olhamos, e existe isso dentro das igrejas, porque muitas pessoas às vezes ouviram falar, uma das questões que eu vejo é essa questão da interpretação bíblica, ela gera, que o irmão citou, heresias dentro da igreja às vezes, e nós vemos muitas heresias presentes nas igrejas por falta de conhecimento da interpretação bíblica. Né? A hermenêutica ela é fundamental. Né? Eu estava esses dias compartilhando com os jovens, disse, quando eu aceitei a Cristo, comecei essa caminhada, eu disse, eu tenho algumas pregações que eu fiz logo que aceitei Jesus, me arrependo até hoje. Eu disse, rapaz, o começo é tenebroso. Por quê? Daí você vai entendendo o texto, vai compreendendo como que ele é, aplicando ele de forma correta. E uma das instruções sempre na questão da pregação é primeiro o pregador aplicar a própria vida, né? E isso é importante. E eu não gosto muitas vezes quando há aquela ideia de dizer assim, a Bíblia não diz, mas eu penso o seguinte, né? E aí dá uma margem. Ainda se a pessoa destacar que é uma posição dela, tudo bem, mas não diga que a Bíblia está dizendo algo que ela não diz, né? Aí é complicado. Então, ele coloca também essa questão de identificar a literatura de sabedoria, né? Caracterizada pela prudência. Na verdade, o sábio ele sempre vai ser prudente. Então, quando nós olhamos os textos que falam sobre isso, textos de sabedoria, né? É caracterizada pelo discernimento, caracterizada pela humildade, baseada no temor do Senhor, é de valor inestimável. Aí ele cita alguns textos também de Jó, né?
E Jó a gente vê isso, né? Textos ali com muita sabedoria, alguns trechos da história de Jó que são fantásticos para a nossa vida. E ali até ele termina, né? É de valor inestimável. O texto de Jó, capítulo 28, versículo 13. Então, quando nós olhamos identificar estes textos, é importante, porque nem toda poesia, ela é um texto de literatura de sabedoria, ou como ele vai dizer, sapiensal, né? Lá mais à frente. Porque quando nós olhamos alguns trechos, a gente vê assim, olha, leva um homem a refletir muito. São textos que ele coloca aqui na literatura sapiencial, né? A literatura de sabedoria também é chamada de literatura sapiencial. Toda literatura sapiencial é poética, mas nem toda literatura poética é sapiencial. Nem todo texto é de sabedoria, nem toda poesia, né? Que em alguns salmos são músicas. Outros, de fato, a gente vê ali uma sabedoria profunda. Há dois tipos de literatura sapiencial. Ele vai citar proverbial, verdades gerais fundamentadas na larga experiência da observação. Geral mostram-se verdadeiras, são diretrizes e não garantias. Isso eu achei interessante. Que ele destaca que são diretrizes e não garantias, preceitos e não promessas. Pode haver exceções. Por exemplo, ele vai citar provérbios. Nós não podemos pegar um provérbio e citar agora como algo que é uma garantia que vai acontecer aquilo na tua vida, né? Porque senão nós vamos aplicar o provérbio de uma forma errada. O provérbio ele traz para nós um princípio. Se você viver isso, será bem sucedido. Mas talvez tem gente que vai viver em obediência a Deus, vai ser alguém, mas não vai ser próspero como o outro, entenderam? Se nós pegarmos o texto e aplicarmos de uma forma errada... Por exemplo, a gente não sabe se ele vai ser salvo ou não. Salvo? É. Vocês estão estudando salvação, né? Ela quer a resposta, né? Na verdade, a salvação, e aquele texto que diz, olha, se hoje creres em mim, estarás comigo no... Mas a gente não sabe isso, porque... E quando Jesus diz, ó, Paulo, né, escreve... Tu leu Romanos? Romanos é importante nisso aí. O Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando eu penso de salvação, eu creio que nós, aqueles que conheceram a verdade, que aceitaram a Cristo, na nossa vida, isso brota como uma grande verdade, né? A questão da certeza da salvação. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. E uma das coisas interessantes, mas eu também peco, eu também falho, aí vai aprofundar essa questão do estudo da salvação, né? Mas quando nós olhamos o princípio bíblico, Jesus diz, aquele que nele crê será salvo. Bom, então se eu crer em Jesus, sou salvo? Depende. Se você crê. Não, só crê e continua pecando. Aí não crê. Aí tem que estudar o que é o crer. Por quê? O que é crer, segundo a palavra de Deus? O crer não é apenas um acreditar, porque é muito comum você sair na rua, de 100 pessoas que pedir aqui na cidade, quando você dizer crente, todo mundo crê. Mas o crer, na palavra de Deus, ele está atrelado a viver de acordo. Então, se eu falo que creio em Cristo, a minha vida vai ter que testificar que de fato eu creio nele. Então, o meu andar, meu caminhar, o meu falar, o meu testemunho de vida, tudo isso vai testificar se de fato eu creio nele ou não. Então, alguém que fala que crê em Cristo, aí Jesus vai dizer assim, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, eu creio que aquele que de fato aceitou a Cristo, que crê em Cristo, tem uma vida de testemunho, que de fato está vivendo para a glória de Deus, a vida dele testemunha isso, é salvo. Eu lembro de uma vez, veio um pessoal viajar lá para a cidade, foram num culto, depois do culto a gente foi fazer um lanche junto com uma turma, e aquela menina aquele dia disse, eu oro para que Jesus não venha antes de eu morrer. Eu disse, que negócio é esse? Eu disse, nós doidos para Jesus voltar, né? E ela não queria que Jesus viesse. Disse, por que isso? Não, é que o pastor me falou que só vai no arrebatamento aqueles que sofreram por Cristo, aqueles que foram açoitados. Isso onde que está na Bíblia? Porque a Bíblia diz que Cristo virá buscar a sua igreja. Aí a interpretação da noiva, né? O noivo virá buscar a sua noiva. Eu disse, se você é crente, se você aceitou a Cristo, você é a igreja de Cristo, ele vem buscar a sua igreja. Aí vai depender depois lá o galardão, aí tudo bem, né? Aí é outra coisa, é outra história. Mas a salvação é importante a gente refletir bastante e ter convicção.
Porque nós pregamos o Evangelho, e quando nós pregamos, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus se unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. É um princípio bíblico. Se eu crer em Cristo, tenho vida eterna. É importante, é fundamental isso na minha vida, uma O certeza. pastor Andrés vai vir no nosso grupo. Sabe que é algo interessante, porque assim, nem todas as denominações pregam sobre a certeza da salvação, mas é um princípio bíblico. Toda a igreja que tem um princípio de estudo bíblico, de aprofundamento, vai defender essa certeza, a convicção da salvação. Agora é muito comum, aí tu vê a pessoa, já viram aqueles crentes que se convertem todo domingo? Ah, eu pequei hoje, se Jesus vier, eu vou para o inferno. Pequei amanhã. Você, rapaz, a nossa vida é uma vida de busca e santidade constante. Mas a gente ainda tem um problema, chamado o quê? Pecado. Então, e se a gente pecar, vai para o céu? Deixa ela no grupo de volta. Continua na mesma pergunta. Tem que se arrepender depois, né, pastor? Todo crente, Se não der tempo. na verdade, aí entra a questão da graça. Eu creio que assim, há um texto Romanos, a irmã citando os Romanos, né? Romanos vai esclarecer muito isso, porque Romanos ele Mas a fala gente com já leu certeza. o último ali. E Romanos tem que ler e reler, porque Romanos vai falar da justificação, né? E Romanos é muito bom nesse sentido, é fantástico. Porque, olha, não é porque eu aceitei Cristo que eu não vou falhar na minha caminhada, eu posso falhar. Mas todo aquele que aceitou a Cristo, ele vai buscar viver para a glória de Deus. Ou seja, se eu errar, eu vou buscar o quê? É arrepender, mudar, transformar a minha vida, aquilo que é necessário. É um processo de santificação. E Jesus, ele vem, ou seja, nós vamos partir desse mundo em meio a esse processo. Eu e você nunca seremos santos como Jesus foi, porque só ele viveu neste mundo sem pecado. No entanto, se alguém de fato é salvo, vai estar em constante processo de santificação. Tinha que ter pedido por Cristo. Então, a literatura aqui proverbial, né, verdades gerais fundamentadas na larga experiência. Aí entra a questão da sabedoria. Eu cito antes Salomão, né? Salomão lá ele vai dizer, olha, depois de observar tudo, cheguei a uma conclusão. Isso tudo é o quê? Verdade. É vaidade. Sabedoria de Salomão. E ele conclui, ele vai falando o porquê. É interessante, muito bom. É reflexiva, ela compreende discussões sobre os mistérios da vida. Jó, Jó é fantástico, assim, né? Até essa música que chama de Jó, né? Eu acho que Jó, ele trabalha de uma forma fantástica essa reflexão da vida dele. Porque a gente olhar para Jó, já viu alguém mais reto do que Jó? Pô, Deus mesmo, olha, Satanás chega diante de Deus, ó, viu o servo lá? Aquele cara é bom, rapaz. Aquele cara é fiel. Cara, Deus falar isso do seu servo, fantástico, né? Satanás ele é assim porque tu dá tudo. Ele não tem falta de nada, não passa fome, tem família, tem dinheiro. Tira dele. Tira dele, pode tirar. É interessante porque aí quem vai nos ensinar é a vida de Jó, o sofrimento dele, nos dá algumas lições de sabedoria fantásticas aplicadas na nossa vida hoje. Então, eu gosto muito do livro de Jó, eu acho fantástico por causa dessa questão e a forma como ele reflete nesse sentido na vida dele. A literatura de sabedoria tem sido mal interpretada de 3 diferentes formas. E aí é interessante isso daqui. Aqui nós falamos antes dos erros de interpretação, né? Primeiro, as pessoas frequentemente leem esses livros apenas parcialmente, ou até trechos separados, né? Pega ali, tem que ler todo ele. Se você ler só uma parte e isolar, não vai interpretar de forma correta. Embora ele diz assim, versículos avulsos possam soar profundos e parecer práticos, pode ser facilmente implicados de modo errôneo se tomar de forma isolada. O muito comum é aquele crente vingativo, né? Tem até músicas hoje de crente que quer se vingar, né? Para esfregar minha vitória na tua cara e tal, já viram, né? Aí você olha para essa turma, aí eles tentam usar aquele texto e dizer assim, não, é olho por olho e dente. Peraí. Só metade do versículo. Só metade. Meu irmão, e o resto? E o resto da Bíblia? O resto do princípio bíblico sobre amar ao teu próximo como a ti mesmo? Então é muito comum a gente ver isso, né? E eu citei antes por causa da forma poética, e muitas vezes as músicas trazem isso, né? Tem uma música, não sei quando você ouviram aquela Sua Vitória Tem Sabor de Mel, né? Bem conhecida, né?
Mas se você olhar a fundo aquela música, mais ou menos assim, você vai ver agora. Agora eu ganhei, agora venci. Então veja assim que é algo natural, o ser humano com o tempo, né, vai. As pessoas frequentemente entendem mal os termos, as categorias da sabedoria, bem como os estilos e modos literários sapiensais. Então às vezes a forma de interpretar, a forma da escrita, como foi dito, às vezes é algo para aquele tempo, para aquela época. Foi falado sobre um episódio que talvez o escritor estava vivendo, e a gente tem que tentar agora aplicar isso de uma forma correta aos dias de hoje. Então, tem uma expressão que é muito usada, Josué, né? Você vai para a terra prometida, o lugar onde a planta dos teus pés tocar será seu. E o que vocês já viram sobre isso? Meu irmão, vai lá. Onde você pisar vai ser seu. Tudo que você tocar será seu. Pisa lá na terra que é sua. Perigoso. Por quê? Aquele texto é dito a quem? Josué. Então, promessa, né? A promessa de Deus. E Deus cumpriu isso a Josué. Deus cumpriu a Josué, cumpriu o Caleb. Eu acho interessante Josué, depois Caleb ali em capítulo 15, né, Josué. Gente, é fantástico. O Caleb chega lá com 83 anos e diz, me dá aquela parte da terra prometida lá, porque eu estou tão forte quanto naqueles dias. Eu tinha passado 40 anos, né? Ele diz, ainda estou pronto, vou lutar, vou defender a terra. E Deus vai, Josué entrega, ele ganha a terra dele prometida por Deus. Mas é algo que eu vejo assim, às vezes, é muito gostoso. Imaginou se alguém falar para ti, cara, vai lá, tá vendo aquele carro novo? Toca lá, tudo que tocar vai ser... É bom de ouvir, né? Mas eu não posso tomar como verdade aquilo. Porque aquele princípio, aquele ensino foi para Josué. Se Deus falar de uma forma específica na sua vida, amém. Mas nós não podemos sair falando algo que não é aquilo que o texto está dizendo. As pessoas frequentemente deixam de seguir a linha de argumentos no discurso sapiencial. Então ele tem uma forma de argumentos, antes o irmão leu alguns textos que vai, uma forma retórica, vai falando, ele vai citando uma sequência. Então nós não podemos sair daquela sequência, daquele princípio importante. Tranquilo? Dúvidas? Perguntam para o pastor Rai depois. Vão anotando e pedem para ele, não para o WhatsApp. Agora uma que é interessante, e essa daqui, até eu digo assim, gente, maior desafio, eu não sou, a minha área não é livro de Apocalipse, não é a minha área, e a gente até está programando lá em Sarantina, nós queremos trazer o pastor Martin, conhecem bem aqui em Carazinho ele, né? A gente quer levar ele para lá para ele dar uma oficina só sobre Apocalipse, que é a área que ele ama e que ele entende bem. Porque talvez um dos textos que mais a gente ouve algumas interpretações errôneas é Apocalipse, né? Vocês viram esses dias que deu a pandemia, deu a lua de sangue, né? Aí é a lua de sangue de lá, é isso, aí... Gente, e aí? Onde é que nós estamos nesse negócio da volta de Cristo? São sinais ou não são? São, né? Com certeza. Agora, uma das coisas interessantes é dizer, tá, mas esses dias eu vi um videozinho de uma nuvem lá que parecia a forma de um cavaleiro. Já falaram que era o cavaleiro do Apocalipse descendo no Brasil, né? Esse brasileiro não perde uma também, né? Há um tempinho atrás eu fui numa igreja com meu filho, tem 4 anos. E o pastor estava pregando a respeito do Apocalipse. E ele se equivocou em alguns pontos. E o meu filho foi para casa e começou a chorar. E chorava. E eu pedi para ele, o que foi, meu filho? Mãe, eu estou com medo. Por que, meu filho? Dorme comigo. Deu, mas o que houve? Não, o pastor falou que todo mundo vai morrer, que está terminando o mundo. Vai, imagina. Deu o que fazer para conseguir acalmar, conseguir explicar que aquilo era um texto bíblico, que ele tinha tentado da forma dele, passar para as pessoas. Como você vai interpretar para uma criança de 4 anos que o pastor falou uma heresia? Imagina. Não tem como, não vai entender. E a criança, ela absorve aquilo que ela é um baque, né? E o livro do Apocalipse ele é bastante complexo nesse ponto.
Eu li já várias vezes e tem coisas que eu ainda não entendo. Eu acho que Então, Apocalipse, de muito fato, difícil. algumas coisas de Apocalipse nós vamos entender só com Cristo mesmo. Porque tem muita gente com muita sabedoria que explica e tal, mas Não compreende. não compreende. Tem uns que chegam e podem dizer assim, amados, ó, isso daqui só Deus mesmo lá na frente. Porque é delicado. E nós já tivemos ao longo da história, 2012, lembra? Vários episódios. É o fim do mundo. Tem gente que se mata por causa disso. Chega a esse ponto. Teve episódios daquele. Teve um lunático uma vez que colocou todo mundo num lugar lá, numa seita, né? Tomaram tudo veneno, né? Menos quem? Menos ele. Diz que a sogra dele estava entre aqueles. Deu veneno para turma. Nos Estados Unidos, né? Foi, esse cara, a gente olha assim, loucura. E aí, e isso seguido se repete. E grande parte é por causa das interpretações, né? E muitos cristãos, às vezes, não têm buscado um estudo apropriado e tal. Às vezes acabam se colocando, buscando na internet, né? A internet tem muita coisa boa, mas sobre profecia ela tem muita heresia também. Nossa, se tu seguir lá, arrisca, não vai Mas é ter. que é complicado, porque aonde que nós vamos procurar? Na É. Bíblia, mas a gente não consegue interpretar também. Aí vai na internet. Sim, mas eu acho que o que a gente tem que filtrar, começar filtrando pela modos de pensar, né? Eu queria assim, que nem nós como batistas, As fontes também. as né? fontes, né? Procurar em fontes que são confiáveis, né? Alguns pastores batistas, presbiterianos, metodistas, da Assembleia de Deus, que têm uma visão equilibrada. Mas, por outro lado, tem aqueles que têm uma visão totalmente distorcida, né? E a gente saber filtrar. Diz um jovem me mandou uma, que rodou muitos anos isso, aquela teoria dos Illuminati, já viram, né? E eu conheci um cara que surtou por causa dos Illuminati, os filhos dele não tomaram nenhuma vacina porque era para matar os filhos, até que um conselho foi na casa dele e deu o maior problema. Que os filhos não tinham vacinação, não podiam ir na escola, deu tudo aquilo, né? E tudo baseado que ele viu uns videozinhos, né? E Illuminati, tudo isso. Então isso é muito forte ainda. E eu vejo assim, quem que está assistindo muitas vezes é isso? Todos nós temos acesso hoje à internet, né? Porque nem quando iniciou a pandemia, começaram a circular muitos vídeos sobre isso. Aí o pessoal até me mandava às vezes na igreja, pastor, o que tu acha? Teve dois que queriam ligar para aqueles camaradas. Teve uma profetisa no ano passado, que profetizou que o mundo ia acabar, que ninguém era para sair de casa numa data, lembra? Que ia passar o anjo da morte, ia matar todo mundo e tal. Uma doideira. Não aconteceu nada. A miserável está por aí ainda pregando. Esse ano teve um pastor de novo. E eu disse, eu já ouvi essa profecia. Ele repetiu de novo o que a mulher falou naquele ano. Eu disse, rapaz. Só que tem gente que surtou, né? Tem gente lá da igreja que me mandou mensagem apavorada. O anjo vai passar. Então é um desafio. O objetivo é identificar os textos de profecias e de epístolas e compreender os cuidados para a interpretação destes textos. Então, profecias. Os livros proféticos estão entre as partes mais difíceis, do que falamos antes aí, para serem interpretadas ou lidas com entendimento. O termo profecia vem de dois termos gregos, pro e fêmea, que significam falar por ou falar antes. Profetizar, portanto, é falar e escrever sobre acontecimentos futuros. Então, há textos bíblicos, compreender isso. Quando a gente lê um texto ou vai pregar sobre um texto, ensinar sobre um texto, a gente tem que tentar identificar se aquela profecia já se cumpriu, se aquela profecia era para aquele povo naquele tempo, ou se é uma profecia que virá ainda se cumprir e se é para nós também. Então a gente tentar identificar essas questões ao explicar um texto, uma profecia. A única voz que fala com certeza sobre o futuro é a do próprio Deus. Como Ele planejou o futuro, Ele conhece. Então uma certeza a gente tem que ter. Todos esses textos proféticos que há na palavra, todas as profecias vão o quê? Vão se cumprir. Nenhuma delas vai ficar sem se cumprir. Todas irão se cumprir. Algumas estão, nem pedindo, tudo que está acontecendo hoje são sinais? São. Mas tudo está o quê? Se cumprindo. Nós temos como adivinhar que ano Jesus vai voltar, muitos já tentaram, né? Mas nós sabemos que Ele vai voltar e buscar a sua igreja. Uma chave para a compreensão das profecias é essa. Para vermos as profecias deles cumpridas, devemos olhar para trás, vendo os tempos
que para eles ainda eram futuros, mas que para nós já passaram. Então, quando você lê uma profecia hoje, você tem como olhar para a história e ver se ela já se cumpriu ou não. Porque, por mais que talvez ela foi dita naquele momento para aquele povo, mas depois de alguns anos se cumpriu, nós já estamos lá na frente da história, né? Nós podemos olhar para trás e dizer, olha, aquilo já se cumpriu. E uma das que é muito clara é a questão de Israel, né? Como nação de Deus de novo, né? 1949, 48, né? Que Israel foi declarado de novo nação. Isso era uma profecia da palavra de Deus, gente. Então a gente vê assim, e é interessante que ali na história, um voto decisivo foi de um brasileiro, né? Então, por isso até hoje, o Brasil é chamado nação amiga de Israel, né? Caso de um brasileiro que votou a favor naquele tempo. E nós olhamos hoje para a história, a gente vê que Israel agora tem um problema lá da luta, né? Então lá em guerra, para a guerra, começa a guerra, aquele negócio. A gente sabe que até o final dos tempos vai ser isso. A gente ora por paz em Israel, a gente ora por todas as nações, mas a gente sabe que o final dos tempos é este, né? Não é fácil, uma luta constante. É interessante que a mídia não mostra muito agora de Israel, né? Que agora qualquer outro. Eu estava olhando esses dias, é só CPI tudo, né? Enquanto em Israel estava um caos, né? Eu disse, gente, nós temos que orar. As profecias bíblicas procedem de Deus, nenhuma vem do ser humano. Toda profecia vem de Deus. Pedro vai falar isso muito claro, né? E algumas predições falavam de acontecimentos que iriam se cumprir logo em seguida. E uma delas é bem conhecida, Pedro, né? Quando ele nega Jesus. Jesus diz, olha, Pedro, você vai me negar antes que o galo cante, né? Você me negará 3 vezes. Essas profecias seriam tipo revelação, que é dita hoje nas igrejas? Ela tem mais a ver com revelação daquilo que viria a acontecer no futuro, porque hoje nós temos um grande problema no que se refere à profecia, porque se tornou mais ou menos um negócio místico no meio das igrejas. Não sei se vocês repararam nisso, né? Então, eu vou em tal lugar, eu chego lá e alguém vai me revelar o futuro. Né? Tem uns pastores que é Kodak, né? Pastor Kodak. Eu brinco lá o Fujifilm antigo. Eu vou lá e fulano vai me revelar o futuro. Eu vou lá. E tem gente que corre o Brasil inteiro atrás de revelação, o tempo inteiro. Só que quando nós olhamos, a profecia, ela vem de quem? De Deus. E não funciona assim. Nem nos textos bíblicos a gente vê, porque eram momentos específicos, tinha um propósito específico, não funcionava assim. Então hoje se tornou jargão. Eu já participei. Mas tem várias igrejas que fazem essas revelações. Fazem, muito. Eu já fui numa que revelaram que eu estava com o pulmão direito furado, né? E já passei por alguma. E a profecia, no caso, fechou quando terminou o Apocalipse. Como revelação de Deus em palavra, ela encerrou o Apocalipse, a Bíblia. Como revelação de Deus sobre palavra, sobre vinda de Cristo, cessou. Agora, Deus pode falar algo específico na sua vida sobre algo que Ele tem? Pode. Só que não como talvez a gente vê nos dias de hoje. Deus pode usar alguém, mas Deus pode trabalhar na vida de alguém. às vezes escutar em sonho, coisas Deus fala por meio de sonhos, Deus pode falar. Eu vejo assim, tanto a profecia, a gente falar assim como revelação, a gente não crê que os dons cessaram. Os dons são o quê? São reais, os dons existem. Só que aí entra uma questão também da interpretação. O dom de profecia no Novo Testamento, ele não se refere tanto que nem aí entre o dom de profecia ou de revelação, né? O dom de profecia no Novo Testamento está em explanar as profecias de quem? De Deus. Ele tem mais a ver com a pregação do que com aquele cara que revela o futuro. Agora, o dom de revelação, por exemplo, Deus pode dar a alguém? Pode. Deus pode falar contigo por meio de sonhos? Pode. Isso é algo específico, só que o grande problema da igreja de hoje é que ela que corre atrás disso. Enquanto quem quer falar com o povo é Deus. Se Deus tiver algo para falar na sua vida, não corre atrás. Deus ele vai falar de alguma maneira. Deus ele vai tratar. Eu lembro um episódio, quando a gente era seminarista, a Gabi um dia acordou de manhã e ela disse, Andrés, era aniversário dela. Sonhei que cheguei no emprego, eu levei o bolo e eles falaram que eu estava demitida. Aí ela saiu de casa, comprou o bolo, chegou no emprego e chamaram ela numa reunião. Aí quando chamaram ela disse, já sei o que vão me dizer. Eles o quê? Eu estou demitida. Aí ficaram olhando para ela, como que você sabe?
Ela diz, Deus de alguma forma me falou. E ela diz, eu sonhei, foi quase de manhã, na hora de acordar, que ela sonhou com aquele negócio. Aí chegou lá e já sabia. Ela disse assim, foi preparada, feliz da vida. Disse, demitido, mas ainda levou bolo. Mas foi interessante a experiência dela. Eu creio que Deus aqui fala conosco ainda. Agora, nesse sentido, como é feito hoje, primeiro que não há uma base bíblica para isso. Isso tem mais a ver com misticismo do que com religião, com cristianismo. Há aquele cara que fica parado, o pessoal faz uma fila, ele vai revelando o futuro de cada um. Isso nós vemos em adivinhações, que não procedem, espírito de adivinhação, a gente tem que ter cuidado, porque há um trecho bíblico que narra o episódio de Paulo, quando ele entra numa cidade, Paulo e Silas, acho que era, agora, acho que é Paulo e Silas, que eles vão presos ainda, Atos 16, né, antes desse episódio, eles entram na cidade, vem uma menina atrás gritando algo que era verdade. Esses homens são servos de Deus, eles estão pregando, ensinando o evangelho, ela vai falando que era verdade. Ela tinha um espírito de adivinhação. Paulo simplesmente se vira para ela, repreende aquele espírito, e Paulo e Silas vão presos por causa disso, porque era fonte de lucro. Ela era uma escrava, né? Era fonte de lucro do seu senhor. Então a gente vê, Satanás também, de certa forma, tem usado os seus. A gente tem que ter cuidado. Eu creio que crente não deve correr atrás da revelação dessas coisas. Se Deus tem algo para a sua vida, de alguma forma Deus vai falar no seu coração. Sim, pastor, porque tem igreja que quando faz oração as pessoas caem. Isso é. Mas isso é um movimento, não sei se chegaram a olhar a história, que surgiu no Canadá, em Toronto, né? E foi expandido. Hoje diminuiu um pouco. Teve uma época que foi uma febre, né? Mas por que acontece? Alguns dizem que é o Espírito, né? Que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele tem poder para fazer aquilo que a gente nem imagina. Eu ia na igreja quadrangular que tinha aqui atrás, na rua passada, com o pastor Roberto, hoje ele está lá em Rio. Aí teve uma campanha com um missionário. Geralmente é de fora que vem derrubando, né? Caiu, pastor Marcelo. O missionário, sabe se não caiu desde que quando. Aí ele vinha, né? E ele fazia considerações assim, nossa, assim que a gente ia lá no céu e voltava, sabe? Não saía da vida. Aí eu trabalhava de noite, eu saí ligeiro porque vim, né, na campanha dele. E daí eu falei, bem atrás, assim. Aí ele disse assim, as pessoas que forem tocadas, venham pra frente. Ela estava todo mundo de olho fechado, né? Aí eu tinha me tocar, entendeu? E olho fechado, não sabia. Sim. Aí veio uma obreira lá e foi tocada, vai pra frente. Pra frente, né? Tinha um monte de gente na frente. E ele começou a fazer oração, ele botava só a mão na testa das pessoas, começou a cair, sabe? Tudo caído. Ele botou a mão em mim, fez oração, e eu fiquei de pé, né? Ele foi na segunda, foi na terceira, e eu só pensei, assim, mas se o Espírito Santo estiver aqui, eu quero cair. Ele voltou, botou a mão na minha testa, toma conta dela, que é tu, Espírito Santo. Mas eu levantei dali, era uma sensação assim que parecia que eu estava flutuando, sabe? Eu estava leve. Eu caminhava no corredor e eu não me sentia. Eu nunca caí, nunca tinha caído. Eu nunca caí. Eu tive um amigo meu que... Eu tive duas experiências assim, eu não duvido. Deus ele pode, eu creio que pode. O que se tornou é que foi até uma expressão, né? O pastor que vem que tem duas pessoas. Aí se tornou quase que uma característica, né? Eu quero sentir. E eu comecei a sentir um cheiro de flor, sabe? Parecia que eu estava numa floresta. Aquele cheiro de flor, cheiro de flor. E mesmo assim eu duvidava, eu pensava, tá cheio de flor no altar, sabe? Quando eu abri os olhos, tinha nada. Mas a gente faz isso. Eu duvidei uma vez também. Mas E Deus me mostrou que ele podia e eu não. Eu tinha depressão. Eu fui tomada de depressão crônica, síndrome do pânico. Mas eu caí assim, que eu abri a loja, eu não senti nada. O ateliê eu não conseguia trabalhar, não conseguia atender cliente. Eu sabia que Chegava quando eu levantei, eu não eu sentia sentia perna, eu tinha pânico. E um dia eu fui convidada para ir num culto das mulheres. Aí eu fui. Aí lá no culto, daí começaram, né, oração e papapá. Eu não era evangélica ainda na época. E eu comecei a pensar, eu tomando lá uma lista de remédios, levantava de manhã, era 10 tipos de um, era 4, 5 comprimidos de outro, eu passava o dia inteiro dopado. Porque Jesus é bom, porque Deus cura, Deus salva, papapá. E eu lá atrás, sabe? Eu não quero nem saber. Tá lá de corpo presente, mas sem a mente, nada ali. E eu comecei a desafiar. Eu disse, mas então, eu quero ver. Se isso é verdade mesmo, eu vou chegar em casa, eu vou botar todos os remédios fora. E se acontecer alguma coisa comigo, eu vou culpar ele da igreja que me mentiu. Por
Deus, eu cheguei em casa, eu escondi os remédios, eu não botei fora, eu escondi. Eu não podia ficar um dia sem, que me dava crises, eu caía como morta no chão e tinha que me carregar para o hospital. Eu escondi os remédios, 15 dias depois, eu trabalhando, me alimentando, fazendo todas as atividades normal, 15 dias depois o Espírito Santo me lembrou. E os teus remédios? Gente, eu caí num choro. Eu caí de joelho, eu não conseguia nem agradecer, eu só chorava. Nunca mais eu duvidei, nunca mais. Deus, ele opera de várias maneiras, né? Eu vejo que Deus que cremos, Deus que cura, Deus que restaura. Uma das coisas que a gente entra mesmo, a questão da profecia, a gente vê que se tornou hoje, tem episódios de pastores que fazem uma filha e você paga para ele revelar, né? Você vai pagando, passou aí. Sim, eu dizia isso, eu pensava assim também, eu pagava, mas vou pagar. Esse é o grande... Até que eu caí. Esse é o grande problema. E eu creio que Deus pode fazer algo que a gente talvez diga, Deus pode. A grande questão, se você estudar um pouco o movimento de Toronto, muitas coisas que surgiram, que o Brasil é o seguinte, o Brasil ele copia muito do que vem do exterior. E grande parte de alguns movimentos são recentes, não são algo que você vê na história bíblica. Então foram movimentos que surgiram com o tempo e o Brasil absorve tudo que nem esponja. Agora a nova moda está rodar no manto, né? Então, aquela pessoa fica rodando, diz, cara, que negócio é esse? Mas você não viu isso ainda? Na IBN, mas já estava um tempinho, quando... Faz uns 5, 6 anos já. Mas está expandindo mais agora. E aí, só que são movimentos que vêm aqui... É que esse movimento de cair é um impacto que causa para a igreja. E caiu, eu tenho meu parecer, eu acho que não tem por que o Espírito Santo fazer uma pessoa cair num... Eu acho. Mas é que ela duvidou, é por isso que ela Mas é que assim, ela já foi pensando que ia cair. Não, ela foi duvidando. Eu fui duvidando. Eu acho que por isso que ela caiu. Eu fui uns 8 anos na quadrangular e toda a vida ia lá na acreditar. Eu acho que ela foi porque ela duvidou do Espírito Santo. Por isso que ela caiu, senão ela não ia cair. Eu disse, eu pensei. Que é uma das coisas eu que quero cair. nós até a gente não tem como prática, a gente diz por quê? O que nós colocamos como princípio é o bíblico, diz assim, na Bíblia, há relato disso, há um episódio disso, por isso que nós, a gente diz, por que nós não temos isso como igreja, no nosso meio, nos nossos cultos? Uma das coisas que a gente sempre zela é pelo princípio bíblico. Há relato? Não há. Então a gente vai zelar pelo princípio bíblico nesse sentido e zelar por isso. Agora, lógico, Deus é Deus. A gente diz assim, algumas coisas só Ele, só a gente vai entender. Mas eu vejo esses movimentos, eles surgem e passam. Então, vocês eram IBN? Eu fui batizada na IBN. Não, né? Que vários movimentos já surgiram, né? G12, M12. Sim, e tem outros surgindo agora, e vão surgir mais, a vida inteira vão surgir. E o G12 nem é o G12 que que era para ser. Não, Células, tem bastante movimento. Eu acho interessante assim, que algumas coisas, que nem eu citei de Toronto. Por isso que eu saí, por causa do G12. O movimento. Não era Deus, era o pastor, tudo G12, todas as coisas e não Deus, entendeu? Aí era muito ídolos e não. Sim. Por isso que eu saí. É um desafio enorme, né? Nós até a gente diz assim, os movimentos que surgiram, uma das coisas que o homem sempre tem buscado é algo muito emocional. Isso é normal, né? A gente diz assim, por que o homem gosta do que é emocional, gente? Então nós vamos ver que a tendência é essa, buscar pelo emocional, enquanto que nós vemos que a gente precisa também estar com a razão. Racional. O culto é racional, não só emocional. Eu posso chorar no culto? Posso me ajoelhar e me quebrantar? Lógico. Às vezes Deus quebranta a gente de uma forma que tu não tem que fazer. Só que o racional não está. Uma vez na igreja, daí eu comecei a fazer oração, né? E daí me vinha as pessoas para mim fazer oração, sabe? Sim. E de repente uma voz vinha no meu ouvido, Maria Eduardo. Eu pensei, não sei quem é a Maria Eduardo, minha sobrinha, tinha 4 anos. Aí eu pensei, não sei quem é a Maria Eduardo, mas eu fiz a oração para ela, né? De tudo, né? 3 horas da noite eu tocou o telefone na minha casa. Atendi o meu paixão. A Maria Eduardo está morrendo. O que aconteceu? Deu um menino que entrou em coma. Nossa. Aí eu lembrei da minha oração. Não, mas daí eu fiz 7 médicos para atender ela, né? Porque ela estava em coma. A minha irmã levava ela no consultar, era virose. Sempre virose. Na praia, né? Tudo era virose. Ficou uma semana assim. Aí na hora eu pensei nela, sabe? Eu fiz a oração.
aconteceu, disse que dali um pouquinho ela acordou, disse para a mãe dela, mãe, a minha cabeça dói muito. E daí entrou em coma e não acordou mais. Aí levaram ela para o hospital, daí veio a ambulância, levou ela para o hospital universitário em Florianópolis. Veio todos os estudantes, medicina, professor, tudo. Daí disseram, é meningite. Aí disseram, se nós tirar a água da espinha dela e limpa, né? Tem chance. Aí tiraram, estava limpa. Daí disseram, ela vai ficar com sequela. Ela ficou os 3 dias em coma. Ela acordou perfeito. Glória a Deus. Nós tivemos uma experiência do nosso filho. Quando a minha mãe viu ela Bernardo sentadinha na cama, pedindo pela mãe dela. O Bernardo teve meningite também, estava com 3 anos, acho. A gente estava em Ronda Alta, no culto. Fui para atender o culto quando ele se queixou de dor de cabeça. O outro dia de manhã ele não caminhava. A gente veio para Carazinho e internou aqui aquela vez. Mas foi só a graça de Deus, né? Dá um susto. Sim. Aí também tiraram o líquido da medula e aí o dele saiu claro. Diz, ó, não é bacteriano. Aí fizeram o teste, era viral. Mas é um susto, não. Algumas características das profecias, os profetas eram mediadores para fazer. Isso que é interessante, nós falando antes de hoje, qual que é a diferença dos profetas de hoje? Os profetas eram mediadores para fazer cumprir a aliança. Eles levavam o povo a obedecer à vontade de quem? De Deus. Qual que é as profecias que nós mais ouvimos hoje? Deus vai te dar isso, Deus vai... Aí a gente vê, peraí. É valor, né? Valor. Enquanto que a profecia bíblica, ela leva o homem a viver os princípios de Deus. É uma advertência. Dificilmente você vê um profeta. Há momentos que diz, ó, se fizer isso, é uma profecia condicionada. Diz, ó, se vocês obedecerem os meus mandamentos, forem fiéis, eu os abençoarei. É uma profecia com uma condição. Isso é muito comum também nos textos. É sempre possível ver o pecado de Israel ou o amor de Deus. Também isso, a profecia. A mensagem dos profetas não era deles, mas de Deus. Era Deus falando ao povo por meio do seu servo. Hoje o pessoal perdeu o temor, porque muitos dizem assim, que nem eu citei 2 exemplos, né? E aí dizem ainda, sim diz o Senhor, meu amigo, se não é o Senhor, fica quieto, porque é falso profeta. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido, né? As pessoas dizem, Deus está dizendo. Meu irmão, Deus mandou dizer. Deus mandou dizer. Se você olhar no Antigo Testamento, o falso profeta, se a profecia não se cumprisse, que era apedrejado. Hoje o problema é que, como trata muita emoção, às vezes vai reclamando. É que nem eu citei antes o exemplo, a pessoa falou um monte de coisa, não se cumpriu, mas continua lá. Esse é o problema da atualidade, né? Que mexe onde? Na emoção. Ele falou que eu gosto, né? Mexeu no meu ego. A mensagem do profeta não é original. Achei interessante essa expressão, porque eles eram inspirados, né, por Deus para apresentar o conteúdo essencial das advertências e promessas da aliança. Ou seja, Deus já havia dado uma aliança ao povo. O profeta lembra o povo de novo e fala das consequências. E alguns profetas de Deus eram odiados, perseguidos. O que aconteceu com Elias? A gente olha assim a história dele, né? Chega um momento, cara, a irmã falou depressão, né? Quem aqui é crente há algum tempo lembra que tinha alguns que falavam que crente não pode ter depressão, né? Trancar uma caverna. Isso não precisa mais nunca mais. Nunca mais. É o que eu digo para minha irmã, só não vai esse remédio, a gente vai bota fora desse remédio, nem parece que vai na igreja. Nunca mais. Depois que eu caí na real, 15 dias depois, eu disse, isso não me pertence. Mas eu tenho... Ela diz, mas eu não tomo, eu não durmo. Eu digo, mas eu não trabalho, se não dormir hoje, eu dormo daqui 3 dias. Eu falei, não. Tem, café tá bombando, hein? Nós conversando com ele. Deixa eu mostrar aqui. Pastora, o senhor perdeu todas essas provas? Nós lhe entregamos para que coro? As provas que eu lhe entreguei, o que o senhor fez com as minhas provas? Não tá nada. Por que não? Ouvindo por 50 reais cada um. Tá com você? Deixou aí. A interpretação de profecias. Então, como que a gente vai interpretar? Fundo histórico, a gente entendeu o contexto histórico daquela profecia. Lembra antes, né, a interpretação literal, como que vai ser. Aí é o grande desafio, talvez, do livro de Apocalipse depois, né? É literal, não é? O cavaleiro, vou ver ele vindo, é uma linguagem figurada, é bacana isso aí. Aí ele fala de uma linguagem figurada, simbólica, ênfase messiânica, que algumas profecias, mesmo do Antigo Testamento, já tem uma ênfase messiânica. É muito bacana. Então, princípio da perspectiva, e achei interessante quando ele fala do princípio da perspectiva, ele diz, é como se alguém olhasse no horizonte e visse uma montanha, só que ele ainda não poderia ver que entre onde ele sai, aquela montanha tinha um vale. Ele diz, é perspectiva, é o que o profeta, o que Deus permitiu que ele visse. Ele
ele fala daquilo, mas até chegar lá, ainda há um trajeto longo a percorrer. Passagens paralelas em que citam profecias e ele vai citar ali, ele usa a expressão talvez 2 episódios ou 2 acontecimentos juntos, ele vai falar desses eventos simultâneos e profecias que já foram cumpridas. Quantas profecias já se cumpriram, né? A gente olhar sobre Jesus mesmo, né? Muitas profecias, a grande parte já se cumpriu, o que era para ele se cumpriu nele. A gente falou na aula passada sobre Isaías, né, pastor? Acho que não lembro que capítulo. 50 era 2, 3. messiânica também. Isaías falou e se cumpriu no. Se cumpriu no. Aquela de. A profecia de Marcos. De Marcos. De Marcos, capítulo 2, quando fala. 2:1. Quando fala sobre o caminho lá, como que é? Quem lembra? Difícil esses alunos. Tem que tomar mais café. O que diz lá em Marcos 2:1? Dá acelerado, muito Eu conferi para não causar. Ah, tá. Vamos falar besteira, né? Fica aqui lá, 2:1. Voz do que? Clama no deserto. Isso aí, gente. Lembra? É 1:2. Isso. Eis que envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E fala isso. Isaías já. Tem um texto que Jesus ele abre as escrituras e está falando dele mesmo, né? É interessante porque as profecias, quando a gente vê acerca do Messias, e até hoje a gente vê profecias que falam da volta de Cristo também. Daniel também tem profecia, a gente vê vários textos, né? Então é interessante a interpretação, né? Porque uma das coisas é a gente entender se foram para aquela época, já se cumpriram, não se cumpriram, ainda irão se cumprir, e tem muita profecia ainda para ser cumprida, né? A gente vai... Perguntas práticas que podem ajudar na questão da interpretação de profecias, né? O que é condicional e o que é incondicional. Profecias condicionadas, né? Diz assim, ó, se fizer isso, vai. Então há uma condição. O crente não gosta muito disso, né? O que é figurado ou simbólico e o que não é figurado. Então entender que ela é uma linguagem figurada, é um símbolo. Nós gostamos muito de já tentar interpretar os símbolos, né? Quem que é o anticristo? Já surgiram vários nessa história, né? O sinal da besta, quem já lembra aqui, né? Ixi! O achômetro. O achômetro vai bombando, né? Uma vez era o código de barras. Lembra, né? E vai, agora a ideia é aquele chip, né? Que estão implantando. Cara, e aí? O que é esse negócio? É bom, né? Tem alguns pastores que têm uma forma bem bacana desse texto. O que já se cumpriu, o que ainda aguarda cumprimento distante, um deles talvez é o mais esperado, é a volta de Cristo, né? Que interpretação Deus oferece na própria... Tem algumas passagens bíblicas que você lê a profecia e ela já traz consigo uma interpretação sobre aquilo que vai acontecer. É o que nós não encontramos muito em Apocalipse, né? Apocalipse a gente fica... É interessante, preguei um dia lá em Sarandi sobre as 7 igrejas de Apocalipse, porque a gente tem a ideia de aplicar aquilo a igrejas de hoje. Podemos olhar o texto e tirar a lição para a igreja atual, mas a igreja de Tiatira, a igreja de... Quando nós olhamos, aquelas igrejas eram reais, elas existiam naquele tempo. E a forma como o profeta fala ali, a entrega, a profecia, né, João, ele fala de algumas coisas que estavam relacionadas à época e ao contexto. Tem uma parte lá que fala, não és morno nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, lembra? Agora fugiu o nome da igreja. Mas é interessante porque lá, aquela igreja, ela estava numa região que a água era terrível. A água era morna, a água não podia ser tomada, ela tinha odor. E aí você vai ler o texto e dizer, pô, agora dá para entender porque ele fala disso, aquela igreja. E lógico, podemos dizer a igreja de hoje também, né? Aplicar, mas nós vemos que ele está falando para a igreja. E existe muita interpretação em cima dessa. Ixi, isso daí é muito. Até tem um texto bíblico que a gente usa. Qual é a verdadeira interpretação? Na verdade, eu creio que aquela carta é escrita à igreja daquele tempo. Parte de Apocalipse é para a igreja daquele tempo. Para os dias atuais, nós tiramos a lição da igreja, que é a aplicação do texto, né? Que a igreja também não deve ser morna, que o que ele usa como ilustração da água morna
Nós podemos usar para a igreja de hoje como aplicação, que a igreja também não pode ser morna, né? Ou é quente ou é fria, não há igreja meio termo. Mas será que é a interpretação? Segundo o texto sim, porque o texto ele é escrito Dias para atuais? Sim, você pode aplicar os dias atuais, só que tem que entender a interpretação correta para aquela época primeiro, que é o que a gente está falando, é você entender para a época o que queria dizer, o que significava, porque todo o texto, nós agora tentar aplicar ele para os dias de hoje. Mas aí Esse é o fala desafio. que é pior tu ser morno do que ser quente ou frio, não é? Na verdade, Mas morno, não é melhor tu... na verdade, Tipo, ó, tu conhecer mais ou menos do que não conhecer nada. mas aí entra a questão da salvação. Ser morno te salva? Mas é melhor do que não conhecer nada. Para a sua vida, talvez prática, sim, mas no Claro. que se refere à salvação, não. O El não é. Ou é ou não é. Na salvação, Ou é sim, céu ou mas inferno. na vida, Essa sim, eu questão. acho. Na vida prática, na sim. vida Só que no que cotidiana. se refere à eternidade, não. Porque a gente olha, tem uma charge que tinha esses dias rodando, né? O cara sentado no muro, né? E Satanás de um lado e Deus do outro. Já viram essa, né? Aí Deus diz, vem pra cá, vem. E ele lá, bem galo no muro, daí ele olha pra Satanás e diz, ué, você não vai falar nada? O muro é meu. É bem isso. Então nós vemos hoje, as pessoas às vezes dizem, eu conheço, mas não vivo. Ou você produz fruto ou não produz. A salvação é isso. É alguém que crê em Cristo e vive. Não só conhece. Porque se nós olharmos até o contexto do Brasil, no Brasil são, hoje, não chegamos, acho que a 50% da população evangélica ainda, né? Só que mesmo assim, se nós olharmos do povo evangélico, muitos que conhecem, de uma forma geral, o catolicismo no Brasil é muito forte, grande parte do povo brasileiro já conhecia a palavra. Só que ainda não tomou uma decisão. Nós no Brasil tem essa questão da religiosidade. Né? Qual a interpretação repreendida de passagens paralelas? Às vezes você vai ler aquele texto, leia o texto anterior e posterior. Isso é interessante na hermenêutica, né? Para entender aquele texto, às vezes você vai dizer, e agora? Lê antes e lê depois, que aí te dá uma visão mais clara, mais ampla do relato. Epístolas, então, também. As epístolas é interessante porque também entra essa questão, muitas das epístolas eram para a época. Uma, para vocês terem uma ideia, aquele texto que fala, tem igrejas que usam o véu, né? E diz a mulher tem que usar o véu, proíbem a mulher de cortar o cabelo, né? E que não pode usar roupa de homem. Vocês estavam tudo perdidos. Eu batizei numa dessas. Eu venho de um contexto assim também, onde eu me converti era assim. Mas agora quase não tem mais, né? Ainda tem. E a tendência, ó, a gente pensa, não, Rio de Janeiro. Eu uma vez estava em aula lá no Rio e daí. Uma vez, muito forte. uma vez tinha uma igreja que a gente ia, que a Não, moça, que era pastora, né? Ela disse, vem, mas vem de vestido. Porque está na Bíblia que a gente não pode usar roupa de homem e tal. Sim. E aí eu disse, tá, mas os homens não usavam... Túnicas, igual. É essa a questão, que daí eles dizem, não, roupa de homem e roupa de mulher. Na época, o que diferenciava era o cinto, né? Sim. Então, homem e mulher usavam aquela túnica, ou com cinto, sem cinto, a cor, às vezes diferente. Mas olhar, se fosse seguir a regra, aquele texto, nós ia estar tudo de túnica. Sim. Porque era o que era da época. Eu não vou usar a calça das irmãs ainda. Né? A gente pensar assim, pô, hoje nós já entendemos de uma forma mais clara. Mas existe uma interpretação errônea de um texto que é escrito na igreja de Corinto. Quando ele escreve a igreja de Corinto, a gente lembrar que lá existia o templo da deusa Diana, naquela região de Éfeso, ali, Corinto, Éfeso, e que naquele templo existiam as profetisas, as mulheres, para ver que não é só um contexto cristão. Essas profetisas existem em todas as religiões. Então, existiam as profetisas e as prostitutas cultuais, que eram chamadas. Dentro do tempo havia realmente prostituição. Na parte grega? Parte grega. Só que essas, e até nós vemos alguns filmes da Diana, né, e tal, eu gosto de filmes assim, de super-heróis e tal. Aí quando nós olhamos, isso influenciou também no contexto da igreja. Por quê? Naquele contexto, as mulheres, para se diferenciar das outras, as prostitutas, elas cortavam o cabelo ou raspavam a cabeça. Então eram conhecidas como prostitutas. Quando Paulo escreve à igreja, diz, eu não permito que a mulher fale com a cabeça descoberta. Por quê?
Se agora aquela mulher se converteu, ela não é mais uma prostituta. Ou ela deixa o cabelo crescer, ou como sinal de transformação ela colocava um véu. Mas não é o contexto de hoje, gente. Nós hoje não tem nenhum problema. Então a gente vê, não é uma interpretação para o texto para a época isolado. Não serve para a gente hoje. Mas como que alguns a gente pega para hoje e outros a gente não pega para hoje? Tipo assim, em uns contextos a gente pega os dias atuais. Sim. E outros não. Por exemplo, esse não. Sim. Esse tu tem que daí, quando a gente vê aqui, ele vai falar da questão da Como a interpretação. gente vai saber quais a gente pega e quais a gente não pega? Tem que identificar se era para a época apenas, você vai ter que ler o texto, saber era para o período, era apenas para aquela igreja, é para a igreja de uma forma geral. Quando nós falamos de doutrina bíblica, por exemplo, vou criar é o que aconteceu. Em cima deste texto, algumas igrejas criaram uma doutrina. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar a calça, porque criaram em cima do texto uma doutrina. Uma doutrina bíblica, para ela se tornar uma doutrina bíblica, a gente dizer, essa é uma verdade, é um princípio para toda igreja, ela tem que se repetir pelo menos em 2, 3 textos diferentes. Aquele princípio bíblico. Aí sim se torna o quê? Um princípio. Por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas. Tipo, em Isso toda a é Bíblia. toda a Bíblia. Isso aí. Não isolado. Quando é isolado, a gente tem que saber. Por exemplo, deste texto, o que a gente Então, pode aquele tirar? das águas lá tem várias partes da Bíblia. Isso. Das águas. Água mornas. Aquele trecho que ele fala sobre água como ilustração é só ali em Apocalipse, com água, não em toda a Bíblia. Mas ali a gente tira como uma aplicação para a nossa vida. Como agora já não entendi mais nada. Então tem que ter todo Para se tornar uma doutrina. Doutrina é um princípio bíblico. Doutrina, por exemplo, Jesus salva. Sim. Isso é uma doutrina. A água morna é água quente. Isso é um ensino bíblico. De dizer assim, olha, o crente, aí tu pode pegar outros textos. É diferente. É um ensino e outro é uma doutrina. A grande questão é essa, eu vejo que então tu diz assim, no que se refere ao cabelo, não. Mas o que nós podemos tirar a conclusão, talvez, é da igreja ser diferente do mundo. Aí você aplicaria de forma correta, né? Dizer, nós temos que viver de uma forma diferente. Se nós vivíamos no pecado, aí ele pega outros textos. Se nós vivemos no pecado, devemos abandonar o pecado, mudar a nossa vida e viver de forma. Aí sim. Agora, se eu pegar aquele texto e dizer, irmãs, quem está aqui? Esses dias eu vi um videozinho do pastor, né? O mundo está bom. A igreja está perdida, diz aquele irmão pregando assim, está perdida. As mulheres estão aqui com slack, lembra disso? E aí tal, eu fiquei ouvindo assim, cara. Só que por outro lado, nestes meios as mulheres são privadas, os homens usam um terno prateado, né? Um sapato colorido e aí. Então veja, a gente vai vendo essas realidades, né? Um texto, 2 regras são essenciais. Um texto, aí entra isso, não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou seus leitores. Então eu não posso falar o que o texto não está dizendo. Então pegar aquele texto isolado e dizer, é isso que a Bíblia diz. Sempre quando compartilhamos em circunstâncias comparadas, situações de vida específicas, semelhantes, com o âmbito do século I, a palavra de Deus para nós é a mesma que a sua palavra a eles. A palavra de Deus é a mesma. No entanto, na aplicação, eu preciso entender. Bom, isso aqui foi dito para aquela igreja. Que nem se tem antes o texto de Josué. Aquela promessa é para quem? Para Josué. Para ele. Não é para a igreja. É para Josué. Então a gente vê isso, né? Que às vezes as pessoas... Claro que às vezes é confortável, né? As profecias dos dias de hoje massageiam muito o ego do homem, né? É você, Deus. Aí a gente, é gostoso de ouvir, né? Massageia, né? Mas agora dizer assim, é verdade esse negócio? Vai se cumprir, não? Estou me estendendo aqui, desculpa aí, qualquer coisa, vamos falar. 4 problemas que precisam ser discutidos. O problema da aplicação estendida, quando situações comparáveis e características comparáveis à palavra de Deus devem sempre ser limitadas à sua intenção original. Então, limita aquilo que o texto está dizendo. Problema das características que não são comparáveis. A pergunta é, como respostas a problemas que não são atuais falam os cristãos hoje em dia? Nesses casos, precisa-se descobrir o princípio claro, que foi articulado e que transcenderá a particularidade histórica a qual está sendo aplicado. Então, é entender
aquela promessa, aquele texto que foi dito, se ele transcende, se ele se aplica aos dias de hoje também. E aí algumas verdades, né? Tem aquele texto de Jeremias 29:11, acho lindo aquele texto, né? O sonho, como é que é? Aquele que diz, olha, os planos, né? Os planos de Deus, mas aquele texto, ele está falando de Israel, mas ele fala ele é condicionado aos planos e sonhos de Deus. Então vocês virão orar a mim, passarão a me buscar, me invocarão, eu deixarei ser encontrado. E aí Deus vai falando que ele abençoaria a nação de Israel. É lindo, né? É lindo. Se Israel tomasse uma atitude. Nós podemos dizer que se o cristão buscar Deus hoje, Deus também vai abençoá-lo? Sim. Podemos. Porque aí você pega todo o princípio bíblico, né? O problema da relatividade cultural, é o que eu citei antes, aquele texto de Corinto é uma questão cultural, é diferente dos dias de hoje. Voltando a Jeremias, eu considero muito 29:11 para mim. Eu também, um dos textos que eu gosto muito, de Jeremias, e eu gosto por causa do conceito que ele diz assim, olha, se você, que todo mundo quer, e um dos princípios bíblicos de bênção, porque assim, é muito comum, é obediência. Toda a Bíblia, a bênção de Deus está atrelada a uma vida de obediência. Porque as pessoas querem a bênção, mas não querem obedecer. Mas, biblicamente, não há bênção sem obediência. Então, é bem isso. O texto de Jeremias ele se encaixa muito nisso. Problema da relatividade cultural, que é essa questão, né? Cultura da época, contexto da época, o povo, costumes diferentes. Nós falamos de vestimenta antes. Cabelo, que nem há muito tempo nas igrejas não podia nem entrar um homem de cabelo comprido, né? Barba, lembra no período de barba, né? Não pode, porque José se apresentou ao faraó, se depilou, né? Literalmente, depilou inteiro José, né? Tá, mas faraó representava Deus? Não. Representava um Deus pagão, gente. Então não dá para usar aquele texto com esse negócio, né? Então a gente tem que conhecer o contexto bíblico, né? É que se apontam, né? Se apontavam, ou se apontam ainda o texto que se quer que pratique, né? Sim. Tem um dos textos que fala das mulheres também, ó, para vocês aí, para a mulher não usar brinco, pingente, usar maquiagem, ouro, né? É ouro, que daí tenta usar aquele texto que dizer que a beleza da mulher não deve ser ela não deve buscar a sua beleza externa, mas sim seu espírito e tal, né? Eu disse, rapaz, ali tem que entender o contexto. A mulher judia, já viram como é que anda o povo judeu? Só os olhos, pô. O judeu até nem tanto, mas a mulher judia ela usa muita pintura no rosto e muito ouro, muito brinco, muita coisa, muita joia, é da cultura. O muçulmano, né? O muçulmano dá totalmente. O judeu não, o judeu ele sempre exaltou essa questão. Só que o que o texto aqui ele está dizendo não é que a mulher não pode usar joias, mas ele está dizendo que isso deve ser mais importante do que a vida espiritual dela, gente. Só isso. Então, tu pegar o texto e torcer ele, vai falar o que quer. Aí, complicado. A interpretação de evangelhos e de parábolas, essa parte aqui interessante que o pastor Clyde, ele é perito em parábolas, né? Ele diz que no Brasil hoje é um dos caras mais entende de parábolas, né? O pastor Clyde, né? É uma autoridade nesse sentido. O objetivo, identificar as características dos evangelhos e das parábolas e compreender os cuidados para a sua interpretação. Então, os evangelhos, a primeira consideração em relação aos evangelhos, e é interessante, é que eles não são livros de Jesus, mas sobre Jesus, é sobre ele. E aí vem a pergunta, por que 4? Por que 4 evangelhos? Você perguntou, não? Caiu? Estou respondendo. Já se perguntou, por que 4? E 3 são quase iguais. Marcos é o que mais a gente encontra parte nos outros, né? É interessante porque cada um deles tem um público diferente. E aquilo que um ressaltava não era interessante para o público do outro. Então eles destacam às vezes coisas parecidas, semelhantes. Marcos é o que a gente crê que Marcos foi o primeiro a ser escrito, né? E que alguns usaram Lucas. Ele escreve o seu evangelho. Lucas, quando ele escreve o evangelho dele, Lucas era um médico. Lucas não foi discípulo de Jesus, não foi um dos apóstolos. Ele era um pesquisador. E quando ele escreve o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é uma pesquisa para um amigo. Imaginou? O cara queria tanto que o amigo dele conhecesse a Cristo que ele faz uma pesquisa. É um dos evangelhos mais detalhados, a linguagem mais rebuscada do Evangelho. Romanos também, né?
Romanos Lucas escreve o Evangelho e Atos, né? Atos, E os dois ele começa dizendo, ó amado Teófilo, né? Teófilo era quem ele queria que conhecesse o Evangelho. É fantástico. E olhar 2 livros, Atos, né? A gente diz Atos hoje, o valor que tem para a igreja, né? Então é fantástico. Então é bem isso, público diferente, aquilo que era escrito para um não era tão relevante para o outro. O contexto histórico, esse pode ser dividido, e aí ele colocou assim, primeira coisa, de Jesus em geral, o contexto histórico, né, de Jesus em geral, o contexto século I do qual Jesus fazia parte, então esse é o contexto histórico, Jesus viveu no século I. De Jesus em particular, que situações específicas geraram cada ensino, por quê? Alguns ensinos de Jesus vieram à tona, ou foram registrados depois dos evangelhos, por causa de alguns episódios que ele passou, ou seja, aquele momento que ele expulsou o demônio, né, do jovem lá, o momento que ele cura o paralítico, tudo isso são episódios, contexto histórico de Jesus, onde Jesus estava passando, e também contexto literário, esse tem a ver com o lugar de uma determinada perícope é uma pequena parte, né, às vezes um pequeno relato, no contexto de qualquer um dos evangelhos, então às vezes tem alguns relatos. Por exemplo, Jesus com aquela mulher samaritana. Ali a gente, em João 4, né? Vai relatar isso, né? O poço. Jesus vai dizer, me dá um pouco de água. E aí tem aquele texto muito conhecido, que Jesus vai falar que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Esse texto todos nós conhecemos. Mas por que chegou aquele texto? Porque aquela mulher, é uma perícope, uma pequena parte do Evangelho, ela era samaritana, e os judeus não se acertavam com os samaritanos, se odiavam. Então a gente vê mais ou menos que os palestinos lá hoje, né, e os judeus lá, o que está acontecendo. Eram impuros, né? Impuros. Eles eram uma miscelânea, né, do judeu, e quando a gente vê, tem coisa interessante, ela era samaritana e era mulher. No contexto histórico, um homem não falava sozinho com uma mulher. E Jesus ele quebrou alguns paradigmas, né? Foi lá. Tanto que Jesus, várias vezes, ele quebra paradigmas culturais da época. Ele vai na casa de Zaqueu, entra na casa, senta para comer com Zaqueu. O judeu não fazia isso jamais. Tanto que eles se revoltam contra Jesus. Levi também, né? Com Levi. E outra questão até, ele chama para ser discípulo dele quem? O cobrador de impostos. Cara, isso é Jesus, né? Então é muito bacana isso. Perícopes individuais, então ele vai citar assim, horizontalmente e verticalmente. Horizontalmente é necessário considerar os paralelos dos demais evangelhos. Então você pegar, existe um livro, A Harmonia dos Evangelhos, eu podia ter trazido ele, é bem interessante. Esse livro ele traz os textos bíblicos em paralelo, dos 3 evangelhos que são os evangelhos parecidos, né? E significa ter consciência, verticalmente significa ter consciência dos 2 contextos históricos, de Jesus e do evangelista. O contexto histórico de Jesus, porque quando nós olhamos o último evangelho escrito, sabe qual é? Qual vocês acham aí que é o último? Primeiro a gente crê que é Marcos, o último a gente crê que é João. João ele escreveu lá perto do ano 90. A gente imagina a distância. Por que a gente vai entender isso? Contexto do evangelista, porque ali ele vai citar algumas coisas, alguns eventos que a gente consegue identificar dentro da história mais ou menos onde aconteceram. No Antigo Testamento é um pouco mais difícil por causa do pouco material histórico, né? Mas nesse período do 1º século ainda conseguimos, né? Fica mais fácil. Evangelho como totalidades. Os evangelistas, com a ajuda do Espírito Santo, criativamente fizeram a estrutura e recompuseram a matéria para suprir as necessidades dos leitores. Há 2 princípios na composição dos evangelhos. Seletividade, então os autores devidamente inspirados selecionaram as narrativas, por isso que nem todos falam a mesma coisa, mas às vezes falam coisas parecidas. Até quando alguém aceita Jesus, eu não recomendo iniciar em Mateus, né? Eu geralmente digo, começa lá em João, porque ele começa em João, vai até Apocalipse, depois volta. Se ele lê Mateus, Marcos, Lucas e João, alguns textos ele vai dizer, já li isso aqui, está repetindo, né? Mas vale a pena, temos que ler todos os evangelhos. A adaptação, os evangelistas e suas igrejas tinham interesses especiais que também levaram a adaptar aquilo que era selecionado. Então, algumas igrejas tinham partes dos relatos, e isso eles iam juntando, eles não tinham que nem a gente hoje tem toda a Bíblia, né? Eles tinham partes dela e isso era usado.
Sentimentos imperativos devem ser trazidos para os dias atuais da mesma maneira que fazem os com as epístolas. Então, epístolas, a maioria delas é escrita por Paulo, né? A grande maioria. Mas nós vemos também, inclusive, a questão aqui nesse texto, diz, inclusive a questão da relatividade cultural, deve ser levantada da mesma maneira. Assim como Paulo escreve, citei antes de Corinto, carta de Corinto, a carta a Éfeso, ele vai citar, até eu falei antes de Apocalipse, vai citar porque em Apocalipse lá, quando ele cita uma das igrejas, naquele local existe o maior templo a um deus pagão. Então você vai relacionar a questão cultural da época e entender para os dias de hoje. Tranquilo? Estamos boiando. Vamos perguntando aí. As narrativas, então, não são registradas para oferecer lições morais, nem para servir de precedentes. Funcionam os evangelhos como ilustrações vitais do poder do reino de Deus, irrompendo por meio do ministério do próprio Jesus. Várias narrativas. Um dos textos da mulher samaritana, o jovem rico, tem vários textos, Nicodemos. Então João ele cita bastante isso, né? E são narrativas que a gente diz assim, olha, elas servem para nós hoje como uma lição de vida. Que nem o jovem rico, a gente diz assim, e aí? O texto não diz, ele diz que ele pegou, virou as costas e foi embora. Talvez depois, um dia, se converteu, não sabemos. Mas ele trata aquele episódio. E aí tem uns que pegam e dizem, rico não vai para o céu, né? Diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino. E aí? Rico pode ir para o céu? Pode. O texto até termina, que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então Deus pode fazer tudo. Lucas 1,37. Oi? Lucas 1,37. É fantástico. Né? Ninguém ouse pensar que pode interpretar. Eu achei legal essa frase do pastor. Isso é do pastor Clyde, né? Corretamente os evangelhos sem claro entendimento do conceito do reino de Deus no ministério de Jesus. Para entender o reino de Deus, para compreender os evangelhos, precisa entender o que é o reino de Deus. Isso é importante. Então, compreender a importância do reino, o quanto isso implica na minha vida, minha caminhada com Deus. Tem uma igreja, um conhecido meu até pastor, a igreja tem o nome Reis e Sacerdotes, mas é uma interpretação de um texto bíblico. E eu disse que aquele texto não diz reis, ele diz, vos farei reino e sacerdócio. E é diferente, reis e reino, porque no reino de Deus existe só um rei. Então, às vezes a gente vê assim, só uma interpretação de texto, mas que leva a uma visão bem diferente do que significa, né? Parábolas. Quem gosta de parábolas aqui? Eu acho interessantes parábolas, né? Tem algumas que a gente fica matutando ali, dizendo, e aí, o que esse negócio quer dizer, né? E algumas parábolas entra a questão do contexto da época também. Por quê? Não vou ler tudo ali, né? Mas as parábolas, gente, elas eram histórias que envolviam questões culturais da época, episódios cotidianos, né? Então, plantar a parábola das dracmas perdidas, e aí vai por diante, né? A parábola do semeador. Todos eles viviam nesse contexto. Então, Jesus, quando ele conta uma parábola, são histórias fictícias que tinham um fundo, uma intenção de ensinar uma grande verdade, um grande princípio. E aí nós vemos que Jesus falou muito por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Uma das questões é que na época era uma maneira fácil de ensinar. Então é uma questão cultural também. Outra coisa interessante, porque quando nós vemos a parábola, tem um momento que Jesus diz, é para que aqueles que veem enxerguem mais, os que não veem, de fato não vejam nada. A gente espera aí. O que Jesus queria com as parábolas? Porque alguns entendiam, até tem momentos que os discípulos dele dizem, Senhor, o que você queria dizer com aquele ensino? E Jesus então ele sentava e explicava as parábolas. Mas de fato as parábolas elas tinham um propósito de levar o homem à reflexão. Alguns eram líderes religiosos e algumas parábolas de Jesus pegava pesado, porque ele falava sobre os líderes religiosos e sentava o porrete mesmo. Não era tipo assim, vou adular esses líderes ao redor de mim. Jesus ele pegava pesado com eles, falando sobre a vida deles, sobre a maneira que estavam se portando. E no momento eles não entendiam. Jesus saía dali, mas o ensino ficava onde? Na mente deles, ficava incomodando eles. Então essa era a intenção. Então qual era a finalidade das parábolas? Eram veículos de revelação ou de ocultação? Aclaravam ou escureciam os ensinos? Que é a pergunta, né, que fiz antes.
As características, então, eu creio que as parábolas tinham isso, de levar o homem a compreender o Evangelho, e muitos ficavam pensando, refletindo naquilo, às vezes assim, Jesus saía, teve momentos que os discípulos dele entenderam o que ele ensinou. Depois ele sentava. A parábola do lavrador, ela traz consigo depois a explicação, né? Ele mesmo já sempre explica, né? E a característica então é cotidiano, natureza, coisa diária, suspense, o ouvinte ficava imaginando, contraste, a casa sobre a rocha, sobre a areia, conflito, homens que trabalham 1 hora e outros que trabalham o dia inteiro e ganham os dois a mesma coisa. Imagina a revolta. Quem ouvia essa parábola, diz, pô, estou aqui o mês inteiro, miserável, vem ali agora, vou ganhar que nem... Então, tríades, que são parábolas que ele cita, essa tríade, exemplo é o filho pródigo, citei antes, né, que tinha lá nos Salmos também. Inversão, começa concedendo vantagem ao ponto de vista desfavorecido. Jesus começa contando a história, você diz, o servo infiel, né? Peraí, o cara, eu estava lendo essa semana aquele texto que ele diz, aquele que era infiel, ia ser demitido, aí ele chamou os devedores, um devia 50 galões ou coisa de azeite, ele diz, risca rapidinho, bota 25. Ele vai e diz, pô, que negócio é esse? O cara tá... Aí no final a gente vai ver a explicação. Começa contando o lado ruim, né? No final a gente vê, olha, vocês devem ser assim. Vocês devem administrar fielmente. Então é interessante. Inversão, né? Começa contando vantagem. ênfase final, o bom samaritano, o solo fértil. É interessante que nessa ênfase final, o solo fértil é o último. O bom samaritano é o último que vai ajudar o coitado lá. Então Jesus, ele usava discurso direto. Jesus falava que os personagens realmente diziam, ele narra, né? Chegou um homem e disse, e Jesus vai iniciar a narrativa. Os contextos das parábolas, o contexto da parábola dá para o intérprete, vê de regra chave para a compreensão do significado intencionado. Todas as parábolas, elas funcionam como parte essencial de uma unidade literária maior. 3 contextos devem ser observados. Contexto literário, no qual a parábola é transmitida, então o que é o sentido que lhe atribui o evangelista. Contexto original, a situação da vida ou daqueles que estão ali, surgiu em função da qual foi imaginado, então Jesus estava sentado lá, e diz, é como certo homem que saindo a semear lançou a semente. Até tem uma pergunta interessante, quem ia continuar semeando se 3/4 da semente ia cair em um lugar errado? Porque só uma parte que cai em solo bom, né? O restante é no meio das pedras, no meio dos espinhos. Pô! Mas aí ele vai aplicar isso a nós, como servos de Deus também, semeando a própria palavra. Teve um tempo que a Jeová usou como ilustração, né? Semeador saiu de semear na campanha. Contexto atual do cristão que hoje relê a parábola. Nós hoje, algumas parábolas, nós vamos ter que explicar, porque para nós, como que o semeador saiu de semear? Hoje é semeado com plantadeira. Alguém plantou aqui com aquela... né? A gente passou por isso. Mas aí eu falo para o Bernardo semear, na ideia dele, meu guri, semear é plantadeira. Vai no trator, né? Eles não têm. Aí diz, o cara, como é que semearam? Eles tinham aquele bojo do lado e ia lançando a semente com a mão. Então é o contexto histórico da época que hoje a gente tem que entender. A interpretação, então, deve se perguntar o que isso quer dizer seus ouvintes em determinada parábola e não o que o intérprete quer que a parábola diga. Então eu quero entender o que Jesus estava dizendo para eles e dali tirar a aplicação para a minha vida. Então, respeito, busca a verdade, contexto, fundo cultural, tipo de literatura, verdade central, significado, que é uma questão de símbolo. Tem gente que gosta muito de símbolos. Já viram a pregação daquela que tem de Davi, que foi buscar 5 pedrinhas? E uma era... Oi? Eu já vi, mas eu não lembro direito. É que a pessoa dá nome para cada pedra. Deus forte, Deus conselheiro. A pedra naquele texto não tem nome nenhum, eram 5 pedras. Mas aí o pessoal gosta de nome para as coisas, né? Pedrinha, aqui, ó. Então, teologia bíblica e a atualização. Então, entender teologia da época e atualizar. Só mais 2 horas. Vou pegar mais aqui. E a interpretação das figuras de linguagem. Eu não tô bem. Pegar café também. Pegar café. Tá quente agora? Quero café! Ó, objetivo. Então, a figura de linguagem, né? Identificar
Ó, aqui a minha esposa digitou e já foi. Aí não fui eu que digitei, ó. Vamos esquivar dessa e falar com a Gabi. Identificar as características das figuras de linguagem e compreender os cuidados para a sua interpretação. A mente humana não é um foro de debates, como querem os filósofos, mas sim uma galeria de arte. Interessante frase aí, né? O que é uma figura de linguagem? O que vocês acham que é? Olha a pergunta. Ele diz assim, é uma palavra ou frase colocada de uma forma diferente, seu emprego o sentido original ou simples. É uma palavra ou frase utilizada para comunicar um sentido diferente do literal. Ninguém engole esse argumento. Essa é uma figura de linguagem. Não está dizendo que você vai engolir um argumento, mas é uma forma de expressão, né? E nós temos muito isso nos dias de hoje ainda, né? Expressam verdades de maneira viva e interessante. E isso nós encontramos também na palavra de Deus, né? Tem aqueles textos, né? A mão de Deus está estendida, né? É a mão, literalmente, uma mão. Os olhos do Senhor. E como é que funciona esse negócio? A minha filha não entende o orelhinho. Mas vai para que idade ela tem? Ela vai ter 7 agora. Logo vai compreender. O meu guri também, o Bernardo, já... Eu às vezes faço isso, a minha esposa me chama a atenção. Que a criança vê de forma literal. Minha irmã falou antes, foi no culto, pregou sobre o Apocalipse, está chorando. Porque ele é literal o negócio. O meu guri, você sempre tinha a visão que o Apocalipse era tipo o Apocalipse zumbi, né? Por quê? É a visão deles. Daí deu o texto bíblico, os mortos vão se levantar. E o medo? Não, é complicado. A Luciana pega muito no meu pé, porque eu falo, às vezes, brincando com as crianças, e ela diz as crianças vê de forma literal. É bem literal. Ele diz assim, a importância das figuras de linguagem. Acrescentam cor e vida, o Senhor é a minha rocha, é uma figura de linguagem, né? Chama a atenção, cautelai-vos dos cães, né? Opa, quem são os cães aí? Então eu falei antes de Jesus que ele falava muito também sobre a questão dos líderes religiosos. Há momentos que essa expressão, Paulo cita isso, né? É no texto de Filipenses, né? Paulo falando. Quem são os cães? É aqueles que estavam semeando falsos ensinos dentro da igreja. Paulo não poupou, chama eles do quê? São os cães, estão aí disseminando heresias, o que a gente falou antes, né? Paulo. São mais, tornam conceitos abstratos, intelectuais mais concretos, os olhos do Senhor, eu citei. São mais fáceis de memorizados, sepulcros caiados, né? O que é um sepulcro? Sepulcro caiado. É aquele sepulcro por fora, está bonitinho, mas por dentro é morte, não tem nada que presta dentro. E isso está se referindo a vidas, a pessoas que são como sepulcros, é a figura de linguagem. Sintetiza uma ideia, o Senhor é o meu pastor, isso é conhecido, né? E estimula a reflexão, também o mesmo texto, né? Senhor é o meu pastor. Eles levam a pessoa a uma reflexão, esse conceito, né? E é importante porque a figura de linguagem está presente em toda a escritura. Como identificar então? Como saber se uma expressão apresenta sentido literal ou figurado? Adote sempre, achei interessante que disse, adote sentido literal de uma passagem, a menos que haja boas razões para que isso não seja feito. Geralmente sentido literal. Então, quando eu estei antes aquelas pregações das pedrinhas de Davi, né? Isso ali é sentido literal. Eram 5 pedras, elas não tinham nome, não significam algo para a nossa vida. Não podemos extrair o ensino das 5 pedras. Só ensinar que Davi foi lá e pegou 5 pedras, confiando em Deus e que matou Golias na primeira, né? Eu acho que ele tinha medo de errar. Era reserva. Então, o sentido é figurado se o literal implicar uma possibilidade. Então, é figurado. Quando nós olhamos a forma literal, nós dizemos assim, pô, isso aqui é uma impossibilidade. Porque quando nós olhamos o sentido literal, isso aqui é impossível, né? Deus, a mão dele está literalmente me segurando. Não, uma linguagem, aí a gente entende bem claro, uma linguagem figurada. Os olhos de Deus é uma linguagem figurada. O sentido é figurado se o literal sugerir imoralidade. Há alguns textos que a gente vai ver isso. João 6:53, ali, a agitação ali falhou. E o 58.
quando nós olhamos o sentido figurado também, quando vem acompanhado de uma explicação literal. Já há alguns textos que há uma explicação sobre aquele texto, o sentido daquela expressão. Agora, é muito comum essa linguagem figurada, tem no Novo Testamento, mas é muito comum nos Salmos também, né? Salmos utilizados muito. O sentido da figura é ressaltado por um adjetivo qualificado ou por uma locução adjetiva. Então, nós olharmos essa identificação da linguagem figurada, ela é fácil de ser feita no que você está lendo a palavra de Deus, as Escrituras. Você vai procurar identificar isso. Bom, isso aqui é figurado, isso aqui é literal. Aí nós falamos antes de Apocalipse um pouco, né? Apocalipse tem muita linguagem figurada, né? A gente diz assim, e aí, vamos interpretar literalmente aquele texto? Vem um homem com um cavalo voando no céu, né? E aí? Já imaginaram a figura de Jesus relatada em Apocalipse? Como que ele é relatado ali? João relatou como ele viu, né? Seus cabelos são brancos, da sua boca sai o quê? Uma espada. Gente, é aterrorizante, né? Se você olhar a figura que João descreve, diz Jesus, e agora? Mas é uma figura de linguagem, a gente entender isso e saber aplicar isso. A linguagem figurada é o oposto da interpretação literal. A linguagem figurada não é antítese, ou não é o contrário da interpretação literal, é sua componente, ela se complementa. Podemos falar em interpretação literal comum e literal figurada. Duas expressões podem expor um fato literal, mesmo que uma o faça de forma literal e a outra de forma figurada. Quando ele coloca essa questão da linguagem, é interessante porque eu creio que na questão que nós lemos antes, Apocalipse, epístolas nos evangelhos, há muita linguagem figurada. E isso é um papel, acho, importante no ensino, mas também do pregador, né? Para não empregar algo que aquele texto está dizendo. É o risco, né? Tu lê aquele texto e diz, bom, o que isso significa? Ah, mas em tal texto, água significa o Espírito Santo. Então, todo texto que lê água, aí vocês vão lembrar, é muito comum agora cânticos sobre fogo, né? Caia fogo do céu, queima este altar. Aquele texto é uma referência ao episódio. De quem? Elias. Eu geralmente busco explicar por quê. Outros cânticos que a gente tem, caia fogo em mim, caia fogo do céu e tal. Geralmente o fogo que vem de Deus, no contexto bíblico, é consumidor, é de punição. Então, cada vez mais difícil. Mas lógico, quanto mais a gente estuda, mais difícil fica. Nossa. De vezes parecendo que eu... Mas por quê? É interessante isso porque há músicas que nem diz assim, aquela acho do Fernandinho, né? Caia fogo do céu, que esse altar, relata um texto bíblico, é um episódio que ele está narrando. Agora, quando nós olhamos, eu já vi muita outra música que diz, clamando por fogo, e usa um texto, o texto que fala de fogo, geralmente, é um texto que fala fogo consumidor, né? É aquele fogo de julgamento, de punição. Então nós temos que ter cuidado, olhar o texto bíblico, entender o que significa e não tentar dizer, não, mas sempre vai ser isso. Sempre o fogo é Deus. Não, às vezes é o fogo de consumidor, é punição, é o castigo. Então, saber diferenciar, acho que na leitura isso é importante. Água também, né? Água. Há momentos que a água ali está simbolizando a pena. Tem um texto que Jesus fala, beberei a água da vida, né? Falando daquela mulher. Do poço de Jacó, né? Até tem uma pregação polêmica sobre isso, de um pastor, não vamos entrar lá que vai longe o negócio. Mas ele está falando que se ela beber da água que ele lhe desse, ela nunca mais teria sede. Então ele está falando ali que aquela mulher de fato, se conhecesse o verdadeiro evangelho, a vida dela, a sede espiritual dela seria saciada. Então nós temos que entender, e aí tem pregações que começam a vagar, né? O que é essa água? Aí começa a buscar o que o texto não diz. Esse é o perigo da linguagem, né? Tranquilo? Piorou? Então a interpretação, não presumir a figura significa, é o que eu falei, não presumir significa a mesma coisa. Sujeitar as figuras a limites ou controles legítimos por meio dos princípios da lógica e da comunicação. Tipos de figura de linguagem. Gente, aqui ele vai citar vários, a gente não precisa entrar em cada um deles, vocês têm ali, né, no material. Vai cair na prova, né, pastor? Já fez.
Já fez? Então tá. Colaram. Assine, uma coisa lembra a outra, né? Usando como, assim, como tal, tal qual. Metáfora, um elemento imita ou representa outro, sendo essencialmente diferente. Essa é uma metáfora. Hipocatástase, faz uma comparação em que a semelhança é indicada diretamente. Aí ele cita o exemplo: eis o Cordeiro de Deus. Essa é uma comparação, né? Tem várias aqui, interessante. Algumas aqui que vocês mais estão acostumados e que a gente mais vê. Antropomorfismo é o que a gente mais vê talvez nos Salmos, né? Que é essa questão de atribuir qualidades, ações humanas a Deus. Isso é antropomorfismo. Você, para a gente entender, coloca uma figura humana em Deus, aí é mais fácil. Mas também é zoomorfismo, atribui características animais a Deus. As asas do Senhor, né? E aí, Deus tem asa? É interessante, são zoomorfismos. Apóstrofe faz referência direta a um objeto como se fosse uma pessoa. Aí ele diz, ó mar, falando ao mar, como se fosse um ser humano. Isso é normal, né? Figura de linguagem. Eufemismo substitui uma expressão desagradável por outra inofensiva e suave. Então, às vezes, a expressão ali ela é apaziguada, né? Tipos de figura de linguagem: omissão ou supressão. Elipse, a omissão de uma palavra cuja falta deixa incompleta a estrutura gramatical. Zeuga, associa dois substantivos a um verbo. E reticência, interrupção repentina. Tem vezes que tu lê o texto, parece que perdeu o fio da meada, mas aí continua. Então, pergunta retórica, essa é mais comum. Jesus usava muito nos discursos dele de retórica, né? Quem dizem os homens que eu sou? E aí? Vamos refletir agora, vamos pensar. Aí já vem os discípulos, né? Não, tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro achou que estava abafando, né? Tipos de figura de linguagem: exagero, atenuações, hipérbole, né? Afirmação exagerada, em que se diz mais do que significa literal, para enfatizar. Há momentos que, por exemplo, hipérbole lá, o cara devia 10.000 dracmas. 10.000, não, ali fala denários, né? Um denário era o salário de um trabalhador braçal de um dia. Ou seja, 10.000 era impossível alguém ter como trabalhador naquele tempo. Então era um valor exagerado, essa é uma hipérbole, é um valor que não tem como. Litótes, então frase suavizada, negativa para expressar uma afirmação. Ironia, vocês repararam nos evangelhos, Jesus usava de ironia em alguns momentos também, né? Ele chegava, principalmente dos líderes religiosos, né? Ridiculariza indiretamente sob a forma de elogio, né? Tem um momento que Paulo, né, vai falar aos Gálatas também, mas ele nem usa muita ironia, ele vai direto, né? Ó, Gálatas insensatos, vai direto ao ponto. Pleonasmo, repetição de palavras ou acréscimo de palavras semelhantes. Então há às vezes que há esse jogo de palavras. Tipos de figura de linguagem: coerência. Gente, aqui é o português romano, né? O símbolo, combinação de termos opostos ou contraditórios. Então, às vezes há isso dentro de um texto. Paradoxo, afirmação aparentemente absurda ou contraria ao bom senso, embora não seja uma contradição, mas é um paradoxo, né? Sonoridade, paronomásia, então emprego das mesmas palavras de palavras que são semelhantes para produzir sentidos diferentes. Onomatopeia, palavra cuja pronúncia imita o som das coisas de significado. Aí vai usar lá o barulho do mar, o som da chuva. Essa seria uma forma, né, de expressão. Isso aí. Passei rápido isso aqui que vocês já estavam cansadinhos. Mas e aí? Não, pergunta alguma dúvida. O que é importante na interpretação bíblica? O que gravou? Quanto mais, mais. Ô pastor, como é que chega no seminário? A gente brinca que chega no seminário dizendo sei tudo. No último ano a gente sai e diz, pô, não sei nada. Não sei nada. Porque a palavra de Deus é muito profunda. Mas algo interessante, eu creio que se vocês
estudarem este texto, aplicarem isso na leitura de vocês, quando vocês forem compartilhar algo no ensino, vai fazer muita diferença. Porque saber encaixar o texto, o básico, questão cultural, para quem foi escrito, onde foi escrito, é válido para os dias de hoje, só para aquela época. Essas questões vão ser importantes na vida de vocês para sempre. Porque um dos grandes problemas, talvez, dos dias de hoje é essa questão da interpretação da hermenêutica. Tem muita coisa que é ensinada que a Bíblia não diz. Tem muito crente fazendo coisas porque alguém lhe falou e ele entendeu que era verdade, mas a Bíblia não ensina aquilo. Quem que tirou aquele princípio? Foi alguém que leu de uma forma torta, interpretou daquele jeito e disse que tem que ser assim. Então nós precisamos conhecer a palavra. Tem um texto muito conhecido: errais por não conhecer as Escrituras. Então nós hoje, por que é importante? Tanto para ensinar a palavra, quanto para que a gente não venha cair em falsos ensinos. Quando alguém vier te falar algo, ensinar algo, quando você ouvir um ensino, você vai saber como filtrar. Espera aí, vamos ler o texto. É isso que o texto está dizendo? Ou não? Então é importante isso ao longo da caminhada. Não sejais ignorantes, né? Também fala Paulo. Paulo fala isso, né? Não sejam ignorantes ali, realmente ignorantes no sentido de não conhecer, e não ter conhecimento a respeito daquilo. E hoje, uma das grandes dificuldades, talvez, da igreja de hoje é que os crentes não leem Bíblia, né? Pouca Bíblia é lida hoje. E a gente vê assim a diferença, talvez, a gente falando antes da Brasil, 50%, 50% evangélicos, né? Mas o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Aí nós falando, será que tem igrejas, talvez não tenha mais tantas, de usos e costumes. Mas e o radicalismo do islamismo, como consegue crescer? As mulheres se anulam. Então, usa burca, tem que aceitar, se o cara tem dinheiro, 10, 12 mulheres, está lá no meio, não tem. E aí, como é que cresce no Brasil? Está crescendo. Rio Grande do Sul, aqui, quem vai para Foz do Iguaçu é a principal cidade, né, do Brasil. Lá é um ponto turístico? Lá. E lá, aqui em Passo Fundo, já saiu uma pesquisa, né, tinha, acho que muçulmanos, 2.000 e poucos já, né, por causa dos frigoríficos. E cresce. Eles vêm, eles casam, eles têm filhos aqui e vai crescendo. E a igreja precisa conhecer para ensinar a verdade. A gente vê assim, se não tiver uma boa hermenêutica, uma boa interpretação, a pregação vai sair distorcida. Então, às vezes está sendo pregado o que a Bíblia não diz. E precisamos pregar a verdade. Conhecereis a verdade. Verdade é a verdade. Amém? Pastor, isso aí, me estendi, né? Mas não tinha como. Era muito conteúdo. Eu consegui, agora os coitados vão ter que ler tudo de novo no final ali dessas hipérbole e algo. Obrigado, Elias. Obrigado pelo esforço aí também, pela dedicação, pela ajuda dos Andreas e também proteção, cuidado, né? Retorno também para o seu lado. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui em comunhão. Que o Senhor guarde e proteja a saúde de cada um que está aqui. Ó Deus, que tuas famílias estejam debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Que os teus filhos possam descansar nos teus cuidados e na tua provisão também. Pai, nós pedimos pelo retorno do Andreas, pedimos que o Senhor guarde na pista, em volta do seu lar, que esteja tudo em ordem de acordo com a tua vontade, teu querido. Obrigado por cada um que está aqui, nos leve em paz, debaixo da tua proteção. Pois assim oramos e